Hoje nós vamos criar uma aplicação que aceita pagamentos via Pix, ou seja, pagamentos instantâneos, e vamos colocar em produção. Então vamos ver aqui já o resultado final do que a gente vai fazer nessa aula. Então se vocês observarem, eu estou realmente num domínio HTTPS, que é o gn.programadorabordo.com.br. Então eu subi essa aplicação para produção, gerei o certificado HTTPS, e aqui toda vez que eu dou um refresh nessa página, ele gera um novo QR Code, que já é um QR Code para fazer o pagamento. Aqui eu tenho o meu servidor rodando, que quando acontecer esse pagamento do QR Code, ele vai printar aqui na mensagem que teve um pagamento, que recebeu um Pix com os dados desse Pix, ok? Então vamos ver como é que vai funcionar isso? Bom, é um QR Code para fazer pagamento Pix. Eu vou usar o aplicativo, a minha conta aí da Gerencianet para fazer esse pagamento desse Pix. Então se vocês verem aqui no app, dá para clicar aqui em Meu Dinheiro Pix. E aqui tem a opção Pagar Pix. Cliquei nela aqui. Eu vou ler o QR Code, ok? Então eu vou estar lendo o QR Code aqui. Ele já apareceu aqui para mim os dados desse Pix, é uma cobrança de 10 centavos, né? Não vou ficar pagando aqui rios de dinheiro, é apenas uma cobrança de 10 centavos que vai cair na minha própria conta, beleza? Então olha só, vou avançar aqui. Vocês vão ver que assim que eu pagar, vai printar a mensagem ali no meu terminal. Okay? Vou digitar a senha aqui que ele está pedindo. Vou prosseguir agora. E olha só, fiz o pagamento, já printou a mensagem aqui no terminal para mim, cara, instantâneo. Na hora que eu paguei o Pix, esse Pix de 10 centavos já caiu na minha conta da Gerencianet. Eu tô fazendo aqui através do app da Gerencianet com outra conta e já printou aqui para mim no terminal o pagamento instantâneo. Esses 10 centavos já está na minha conta e a gente vai fazer tudo isso agora. A gente vai gerar o QR Code, a gente vai subir essa aplicação para produção, a gente vai configurar o webhook da API Pix e vai fazer tudo isso aqui nesse vídeo, beleza? Esse vídeo então tem bastante conteúdo. Se você não me conhece, está chegando aqui a primeira vez nesse canal, eu sou Ayrton, esse é o canal Programador a Bordo, então se inscreva aí porque vem muito conteúdo pela frente. Mas beleza, Ayrton, como é que a gente vai fazer todos esses feitos? Para conseguir isso, a gente vai integrar a nossa aplicação aqui feita em JavaScript em Node com a API Pix da Gerencianet. Mas afinal, quem é a Gerencianet? A Gerencianet é uma instituição financeira onde você ou sua empresa podem criar uma conta digital e fazer toda a gestão financeira do seu negócio de forma simples. Ela ainda vai muito além disso, fornecendo soluções como emissão de boletos, carnês, recebimento por cartão de crédito, planos de assinatura e o melhor para todos nós, é claro, as APIs disponíveis para a gente como deve. Uma delas é a API Pix, beleza? Que é a que a gente vai utilizar aqui. Mas aí, Ayrton, e se eu quiser integrar minha API Pix de repente direto com o Banco Central, sem ter um PSP ali como intermediário? Bom, isso não é possível, tá? Apenas as instituições financeiras que foram cadastradas ali no momento do desenvolvimento do Pix, da API Pix, podem falar diretamente com o Bacen, com o Banco Central. Então a gente vai integrar com a Gerencianet, que além de Pix, fornece todo o seu ecossistema para te ajudar nos seus negócios, nos seus projetos, facilitar muito a vida de nós devs, empreendedores e tal. Então por isso a gente vai integrar direto com a Gerencianet. Agora que você já sabe o que a gente vai fazer e o porquê a gente vai utilizar a Gerencianet, vamos para a parte da criação, beleza? Vai ser uma aplicação back-end, né, no JavaScript ali do Node, e antes de tudo, óbvio, eu preciso que você crie uma conta na Gerencianet. Para criar essa conta, você pode fazer pelo aplicativo mesmo, que é aí uma coisa que vocês têm que ter em mente desde o início, que tudo que envolve transações financeiras, pagamentos, o primeiro requisito, antes de tudo, é a segurança, ok? Então vocês vão ver que a gente vai trabalhar com certificados. Você tem que validar na hora que você cria sua conta, você tem que mandar foto com documento, isso tudo é muito importante para que aconteça todas as transações de forma segura. Então você cria sua conta, pode ser pelo aplicativo para você mandar selfie e tal, e aí depois que você criar sua conta, você acessa via o seu navegador, no site da Gerencianet, acessa sua conta, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a página da documentação das APIs deles, dos serviços, mas eu vou vir aqui em entrar. Vindo aqui em entrar, certo? Ele vai pedir aqui minhas credenciais. E aí, beleza. Aqui na página do sistema com você logado, você vai vir aqui em API, minhas aplicações. E aqui, ó, eu criei uma aplicação já chamada Programador a Bordo, que é a que eu vou utilizar. Se você não tem nenhuma aplicação, obviamente, que você vai vir aqui é nova aplicação, beleza? No momento que você cria a sua aplicação, aqui você coloca o nome da aplicação, você cria e você vai ter uma interface igual essa aqui minha. O importante aqui dessa interface é você pegar as suas credenciais, por exemplo. Em produção você vai ter o Client ID e o Client Secret.
que é as suas credenciais da sua aplicação que você acabou de criar para você poder se comunicar com a aplicação do Gerencianet, com a API, e você tem um ambiente de desenvolvimento. Então você tem credenciais diferentes para cada tipo de ambiente que você vai estar desenvolvendo naquele momento. E aí o passo seguinte é você abrir um ticket para eles. Futuramente a Gerencianet já vai fazer isso via o próprio dashboard dela, mas o que é esse ticket? Você tem que abrir um chamado porque você precisa que eles gerem um certificado para você, um certificado P12, para que toda vez que você faça uma requisição para a API deles, você faça com esse certificado, para que haja o handshake TLS, para que vocês tenham uma comunicação encriptografada segura entre a sua aplicação e a API da Gerencianet. Ok? Se você não sabe pouco dos certificados, eu fiz uma live aqui no canal explicando tudo sobre elas, beleza? Mas você tem que vir aqui, novo ticket, e aí você diz, você pode vir aqui, estou com dúvida, e aí você diz aqui só que você quer o seu certificado para se comunicar com a API Pix deles. Rapidinho eles vão te responder e vai ter o certificado já disponível. Tem chances de, se você tiver aí num futuro, essa parte de gerar o certificado já esteja aqui no dashboard da sua área. E a gente vai criar esse projeto do absolutamente zero. Então aqui eu estou no meu VS Code, uma pasta totalmente vazia. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar logo de início minha pasta de certificados. Eu vou deixar essa pasta aqui, e é uma pasta importante que você não deve versionar ela no seu Git, tá certo? Então eu já tenho os certificados aqui em mão, joguei eles aqui na pasta certs, beleza? Tem o de developer e tem o de produção. A gente vai utilizar os dois. Vou criar aqui meu git ignore. Já para imediatamente eu não esquecer, não acabar versionando, deixar aqui o certo. Eu nem iniciei o Git nem nada ainda, porque eu só queria deixar já os meus certificados aqui. O que eu vou fazer aqui para ficar bem didático esse vídeo? Eu vou primeiro fazer tudo via Insomnia, que essa minha aplicação aqui é um REST Client. Muita gente conhece o Postman, outras pessoas conhecem o Insomnia. Se você usa o Postman, eu até recomendo, porque a própria Gerencianet lá na Docs tem uma collection inteira só para requisições da APIs deles, então vocês podem baixar e é muito fácil configurar, porque já está todos os endpoints, todos os requests que você precisa fazer para aprender, já está lá configurado, então você pode pegar o Postman, baixar a collection deles e brincar com a API. Eu vou usar o Insomnia, eu prefiro o Insomnia aqui nesse caso, mas para mim é legal porque eu vou construir cada request do zero e depois a gente vai reproduzir isso na nossa aplicação Node. O primeiro passo aqui, por exemplo, é fazer uma requisição para obter o token da aplicação, para que depois a gente consiga bater nos endpoints dele. Então a gente vai reproduzir isso aqui no Insomnia em modo de desenvolvimento e depois a gente vai escrever esse código lá na nossa aplicação Node. Voltando aqui para a documentação da API Pix, a gente pode olhar aqui no site, tem tudo explicado, inclusive aqui a parte do Postman que eu falei da collection, que você pode estar baixando aí. Aqui tem a parte, ó, que ele mostra a URL para gerar o token, beleza? Então basicamente a gente tem que fazer um request para esse endpoint, é um post com o certificado P12 e com o client secret, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Insomnia, eu já configurei aqui um workspace para ser do Pix da Gerencianet. Ok? Vou configurar um ambiente aqui, ó. Vai ser primeiro um ambiente. Criar aqui um novo. Vou chamar de dev, beleza? E aqui eu vou colocar o host, que vai ser esse aqui de desenvolvimento, ó, API Pix, até aqui no .com.br. Então o meu host é esse aqui. Meu protocolo vai ser HTTPS. E vou criar também aqui um ambiente de produção. Prod, vou colar aqui. A única coisa que muda aqui, a URL de dev para prod é esse hífen H aqui de homologação. Então, aqui o host e o protocolo é basicamente o mesmo. Beleza, tenho meus ambientes, Done. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou já adicionar o meu certificado. Aqui no Insomnia, basta vir aqui em Workspace Settings, e aqui nos certificados, ó, eu consigo vir aqui, ó, dar um New, e escolher um certificado tipo PFX, beleza? Que é da família aí, aqui ó, do PKCS12, é o certificado que eu quero usar, é o P12. Então vou vir aqui na minha pasta de certificados e vou adicionar aqui o de Developer, beleza? Aqui eu vou botar o meu host, que ele pede, ó, pro certificado, é o host de homologação, porque eu tô com o certificado de Dev. Então, Create, vou dar um New novamente, agora eu vou adicionar o certificado de produção. Vou botar aqui novamente o host, agora o host de produção e dar um create, beleza? Então estou com meus certificados aqui para os respectivos hosts. Vou fechar,
vou vir aqui, vou escolher um ambiente de dev e vou criar um novo request. Esse request eu vou chamar de gerar token. Beleza? Então, gerar token vai ser um post. Vou botar aqui as minhas variáveis. /host, ok? E lá o endpoint para eu pegar o token é esse aqui. Então seria https o host lá, né? API pix.h.gerencianet.com.br, alguma coisa assim, /auth/token. E aí eu basta vir aqui em auth, ó, na configuração de auth, botar basic auth. E aqui no meu username vai ser meu client ID e no meu password vai ser meu client secret. Para eu pegar eles é bem simples, certo? É só vir aqui no dashboard, vou copiar aqui, username, password, send. Faltou uma coisinha, faltou vir aqui no body, vou botar aqui do tipo JSON, grant type, client credentials. Vou enviar e já explico isso aqui, ó. Ele já gerou aqui para mim o meu access token. Bom, e o que foi esse grant type client credentials? Aqui a Gerencianet utiliza o padrão de autenticação aí chamado OAuth2. E quando você utiliza esse padrão do OAuth2, você pode escolher alguns tipos para gerenciar esses credenciamentos. O tipo que a gente utiliza aqui é o Client Credentials, porque são credenciais de uma aplicação, não é uma aplicação de usuário, não é uma aplicação de front-end. Existem alguns tipos de credenciais. Então, quando eu faço esse request para o endpoint, eu preciso especificar o tipo de credencial que eu estou utilizando. Esse aqui é um conhecimento específico da Gerencianet, da API Pix. Isso aqui é um conhecimento específico de OAuth2. Qualquer interação que você faz com APIs de terceiro, você precisa conhecer o OAuth2. Então, para fazer esse request, que eu precisei fazer um post nesse endpoint aqui, dizer no corpo desse meu request que o grant type é client credentials e aqui passar meu client ID e meu password, que é o meu client secret. Ele gerou meu token, que é do tipo bear, e tem um tempo de expiração e diz aqui quais são as permissões que esse meu token tem. Então agora com esse token em mãos, basta todo request que eu fizer agora passar no meu cabeçalho da minha requisição, lá na propriedade authorization, dizer que é authorization do tipo bear e passar esse token aqui logo em seguida, que aí eu vou ter durante esse tempo aqui acesso livre aos endpoints, beleza? Porque com esse token aqui ele já sabe quem eu sou, já estou autenticado, então com esse token é como se fosse um passe livre aí, sei lá, você vai visitar uma empresa, vamos dizer assim, você te dá um cartão de visita, você tem aquele passe livre ali pelo aquele dia, ok? Então agora eu já tenho meu access token. E ele só gerou esse access token porque no request que ele fez, tanto com o meu client ID quanto o meu client secret, ele também mandou o certificado. Eu posso vir aqui, por exemplo, e trocar para produção. E aí eu vou ter que trocar aqui meu client ID. Vou vir aqui em produção. Vou trocar aqui meu client ID e meu client secret para o de produção. Vou dar um send. Vocês vão ver, ó, que ele gerou agora o meu access token, só que para produção. Eu vou voltar aqui e vou deixar desenvolvimento. Mas agora nós vamos fazer essas etapas aqui direto no código. Então vamos começar a fazer o setup aqui do nosso projeto. Eu vou utilizar a versão 15 do Node, 15.5, aí uma das mais recentes. Então, ó, Node, estou na versão 15. Vou instalar o Nodemon, que vai servir para ficar reinicializando a minha aplicação toda vez que eu salvo, e vou salvar também, vou instalar também para no modo de desenvolvimento o .env, que vai ser onde eu vou configurar minhas variáveis de ambiente, que é onde eu vou salvar meu client secret, meu client ID e algumas outras coisas. Então, vou dar enter. Agora eu vou instalar aqui na versão para produção o Axios, que é a lib aí para fazer requisições. Então também salvei o Axios. Se vem aqui no meu package.json, vocês vão ver que meus dev dependencies tá aqui, ó. Ah, uma coisa que eu esqueci. Deixa eu refazer isso aqui, dar um npm init, faltou dar um npm init, claro. Então, vou deixar aqui as configurações padrões, integração, API Pix Gerencianet. Deixar aqui o entry point por enquanto. Já eu atualizo esse repositório que eu ainda não criei, mas eu vou criar, vai ser importante para esse projeto. Vou botar aqui API Pix Gerencianet, programador a bordo. Ayrton Teshima. Yes, beleza. Então agora sim, ele ficou até aqui, ó, em ordem diferente. Eu vou jogar isso aqui para baixo, só para eu manter a convenção aqui das coisas. Vou deixar ele aqui embaixo.
Então minhas dev dependencies estão no .env, no daemon, e minhas dependências de produção, que vai para produção, está o Axos, beleza? Então agora sim, já instalei as primeiras coisas que eu preciso. Eu vou criar aqui um arquivo na pasta source server.js. Então, pasta source server.js, e a única coisa que eu vou fazer aqui é dar um console log nas minhas variáveis de ambiente, que por enquanto eu ainda não adicionei nenhuma. Tem as aqui do meu sistema operacional, mas eu vou adicionar aqui as que eu preciso para essa aplicação. Então agora sim, na raiz da minha aplicação, eu vou criar um arquivo .env, que é o arquivo utilizado pelo .env, que foi o pacote que a gente instalou. Vou criar aqui minhas variáveis de ambiente, as principais. Então a primeira que eu vou criar aqui é o gn client id. Vou vir aqui em development, vou pegar meu client id, gn client secret, vou colar aqui. Vou criar aqui também gn endpoint, que vai ter, galera, toda essa URL aqui, ó, tirando o auth token. Então vai ter toda essa parte aqui menos o auth token. Ok? Então, gn endpoint vai ter aqui tanto o protocolo quanto o host já disponível para mim. A última variável de ambiente que eu vou adicionar é a node env, que eu vou setar para development, porque quando for para produção vai estar production. Ok, estou aqui com as minhas 4 variáveis de ambiente. O que eu preciso fazer aqui agora? Basta no meu server.js não require, no .env.config. Mas eu só vou fazer isso aqui se o ambiente for diferente de production. Então, se eu tiver em um ambiente diferente de produção, aí sim ele vai usar o .env para pegar minhas variáveis de ambiente definido no meu arquivo .env, porque isso aqui você só usa para desenvolver no modo local, no modo desenvolvimento. Para produção, você não usa essa lib, esse pacote .env, porque essas variáveis de ambiente já vai estar no sistema operacional que você vai estar utilizando. Beleza? O que eu vou fazer aqui, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou automatizar aqui no package.json um comando aqui em scripts. Vou chamar de startDev, ele vai rodar o nodemon no meu source/server.js. Vamos ver se vai funcionar. O que deve acontecer aqui, que eu espero que aconteça, é que ele já imprime algumas variáveis de ambiente, inclusive as que estão no meu .env. Então vou vir aqui e vou executar npm run startDev. E tá lá, ó. Olha só. Aqui são as minhas variáveis de ambiente. Então ele já colocou aqui para mim, ó, cadê o G? gn client id, gn client secret, gn endpoint e node env. Se eu quiser imprimir qualquer uma dessas, basta eu vir aqui, por exemplo, de gn under client id. Olha só, gn client id, na verdade eu escrevi errado, é client under id. Ó, já imprimiu aqui para mim o client ID, então as variáveis de ambiente já estão disponíveis para mim, para a gente continuar aqui a desenvolver. Bom, então vamos lá. Lembrando que a gente vai reproduzir esse request. Se eu vir aqui no meu request e copiar o curl, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, ó, e vou deixar esse código comentado, só para a gente ter ele como referência. A única coisa que não está mostrando aqui é o meu certificado. Beleza? Só que a gente vai montar um request igualzinho esse aqui. Ele é do tipo post para esse endpoint aqui, e no header desse meu request vai estar esse meu token e também vai estar o content type application JSON, e no corpo do meu HTTP request vai estar client credentials. Então vamos lá. Eu baixei a lib chamada Axos para fazer meu request. Então vou pegar ela aqui. Eu tenho o meu certificado aqui na pasta certs, beleza? O que eu preciso fazer aqui então agora é carregar esse certificado aqui para eu adicionar ele, embedar ele ali, botar ele junto na minha requisição. Então eu preciso ler esse certificado aqui dentro do meu código. Uma coisa que eu vou fazer aqui, que eu acho que vai ficar melhor, é o seguinte: eu vou vir aqui no meu env e vou dar gn cert e vou apontar para o certificado do momento, que é o developer 279563.p12. Okay? Então agora essa variável de ambiente também vai estar aqui disponível para mim, o nome do certificado, que quando eu chegar para produção é só trocar aqui essa variável para prod. Fechei aqui. O que eu vou fazer agora então é carregar esse certificado. Para isso eu vou utilizar aqui, eu vou importar o file system, vou importar o path, são tudo libs do Node para que eu consiga ler esse meu arquivo que está ali na minha pasta. Então agora eu vou ler ele, vou dar aqui um const cert, vou armazenar na const cert e vou fs.readFileSync, vou ler de forma síncrona, ou seja, toda vez
que a minha aplicação startar, ele vai ler esse arquivo lá da minha pasta de forma síncrona, ou seja, ele vai bloquear a minha aplicação até que tenha terminado de ler. Isso não é um problema porque é quando a aplicação starta. Então, quando starta, não tem problema ele ler ela de forma síncrona. E aí, eu preciso passar aqui o caminho. Para eu chegar no caminho certo e não ter problema aí, dependendo do ambiente que essa aplicação está rodando, se é no Windows, se é no Node, se é local, se é em produção, eu vou utilizar o pacote path, vou chamar o método dele resolver, que ele vai ali para mim criar o caminho certinho, com base nas configurações que eu passar aqui. Vou usar minha variável global aqui de name, que é um caminho relativo para esse meu diretório atual, que está esse arquivo. E aí, observe que o meu dirname está dentro da pasta source, src. Porém, o meu certificado está dentro da pasta certs. Para isso, eu vou voltar aqui uma pasta, vou botar certs. Aqui eu vou utilizar string interpolation para ficar melhor. E vou concatenar aqui ele com process.env.gncert, que é o nome da minha variável de ambiente que tem o nome do meu certificado. E agora sim, ó, esse ponto e vírgula aqui não existe. Dentro do meu cert, ele vai aqui para o meu const cert, ele vai armazenar esse arquivo aqui. Então ele vai carregar esse arquivo de forma síncrona. O path resolve nada mais do que ele retornar um caminho certinho ali para onde está meu arquivo. Ele vai resolver aqui, vai juntar aqui o meu dirname com esse caminho aqui, que é voltando uma pasta, e o nome do arquivo. Então ele vai retornar uma string com o exato caminho que está o meu certificado. E aí a minha lib de fs aqui, file system, vai ler esse arquivo e vai armazenar em cert. Agora eu já tenho o meu certificado carregado. Contanto se eu imprimir aqui, console.log cert, vocês vão ver, ó, seguinte, ó, tá vendo esse buffer aqui? Esse buffer já é o meu certificado, ok? Então eu já estou com o meu certificado em mãos. O próximo passo é o seguinte: para eu embedar esse certificado no meu request, eu preciso importar aqui a lib https igual require, porque geralmente você faz o que? Uma requisição https, e aqui o https nada mais é do que uma camada ali em cima do HTTP, só que com algumas configurações a mais. Uma delas é você colocar os seus certificados, por exemplo. Aí agora sim, quando eu fizer um axios.post, eu consigo passar umas configurações extras de certificado, porque é um request através do HTTPS. E aí, agora sim, vim aqui, ó, com os agent, é um nome padrão para esse tipo de uso, né? Então, ó, https. Faltou um new aqui, new agent. Vocês podem dar uma olhada lá no site do Node mais sobre o https agent, as configurações que dá para passar. Mas basicamente aqui eu vou passar para ele qual é o certificado. Ele é do tipo pfx, igual que a gente viu lá no Insomnia. Na hora que eu vou configurar o certificado, tinha o certificado pfx, e aqui eu vou colocar ele aqui. E meu passphrase é vazio, porque você pode acabar, passphrase como é semelhante a uma senha. Como não tem uma senha, certo? Então é uma string vazia. E aí beleza, carreguei meu certificado, adicionei ele aqui no meu agente HTTPS. Beleza, já está aqui uma parte do caminho andado na construção do meu request. Porque agora sim, quando eu fizesse meu request, basta eu adicionar esse agente junto. O próximo passo é gerar esse meu token aqui, ó. Que é um token do tipo base que está em base 64. Esse token que nada mais é do que o meu client ID, o meu client secret em base 64, em base 64. Para fazer isso então é bem simples, ó. Deixa eu minimizar aqui, ó. Const credentials é igual ao meu process.env.gn client ID, process.env.gn client secrets. Só que eu já vou vir aqui, ó, e vou colocar um buffer. Deixa eu quebrar a linha aqui, ó. Vai ser buffer.from. Isso aqui é para basicamente converter essa minha string em base 64. Buffer.from.toString, vou transformar em base 64. Ok? Com o ponto e vírgula aqui. Agora sim, eu tenho basicamente esse meu código aqui que eu preciso. Ó. Vocês estão vendo? Esse código aqui está sendo gerado aqui, porque eu estou pegando meu client ID, client secret, com um espaço aqui, e convertendo ele para base 64. É assim que a gente transforma em base 64 aqui no Node, ou no JavaScript. Ok? Então, beleza, já tenho o meu agent aqui com o meu certificado, já tenho o meu token aqui do tipo basic. Agora basta usar o Axios, basta fazer o request com todas essas informações. Eu vou utilizar o Axios diretamente, porque o Axios ele tem lá o .get, .post e tal,
que são os alias, né? Eu vou utilizar direto Axios, que ele já faz o request para mim, e aqui eu vou passar todas as informações desse meu request, que são o meu método, que é post, a minha URL. Qual que é a minha URL? É basicamente o meu process.env.gn endpoint, porque tá lá já, barra barra token, que é essa URL aqui. Depois disso eu vou passar as configurações de headers, que é o primeiro mais importante, authorization, que é o que? Do tipo basic, certo? Igual tá aqui embaixo, e depois seguido do token, que é quem? Que é o meu credentials. Vou passar aqui o meu content type, ou seja, o tipo de arquivo que eu estou enviando, o tipo de que é o corpo da minha mensagem, que é application.json. Agora, muito importante, é o meu certificado lá. Eu passo aqui através da propriedade https agents, e aqui sim eu linko para o meu agent. Então agora sim, estou utilizando no meu request, vai ter aí o meu certificado. E por último, é o corpo da minha mensagem, que vem dentro da propriedade data. Agora sim eu boto grant type, client credentials. Pronto, já estou fazendo meu request exatamente igual esse curl aqui embaixo. E aí ele retorna uma promise para mim. Então o que eu quero fazer? Quando essa promise for resolvida, eu vou vir aqui e vou dar um console log nela. Então, quando essa promise for resolvida, eu vou dar um console log nela, ela deve me retornar aí todas as informações da resposta, mais o corpo da resposta, que aí vai ter meu token. Vamos ver aqui, vou abrir logo aqui o meu console, vou salvar. Vamos ver aqui, olha que beleza. Ele já fez o request para mim. Aqui em cima vai estar todas as informações que vêm sobre a resposta da requisição em si. Mas o que importa para mim é o corpo da mensagem. Ele vem dentro dessa propriedade data. Ele tem um access token, tem um token type, que é o bear, o expiring e o scope. Se eu vir aqui e trocar meu console log, vou chamar aqui minha arrow function, response. Quero imprimir só o response.data, beleza? Então salvei, Vou vir aqui, agora sim, quando ele restartou a minha aplicação, ele imprimiu aqui meu access token e as informações. Se eu quiser dar um ponto access token, ponto token type, ele vai imprimir a informação que eu preciso. Beleza, a gente já tem o nosso passe livre aí, o nosso access token para a gente trabalhar com a API Pix. Agora, finalmente, sim, a gente pode fazer requisições para trabalhar com a API Pix. Como é que funciona a API Pix aqui, bem resumido? Elas têm basicamente, eu chamo ali de 4 principais categorias, que tem aqui, deixa eu dar um zoom. Ele tem as cobranças, ele tem o Pix, tem o webhook e tem as locations. Eu vou focar, além do GN aqui, eu vou focar em cobrança, Pix e webhook. A parte de location é muito importante se você quer gerar QR Code estático, QR Code dinâmico, se você quer gerar novos QR Codes para a mesma cobrança, enfim. Não vou entrar nisso aqui em detalhes. A parte principal aqui é a cobrança, o Pix e o webhook. Tudo começa com uma cobrança, certo? Então quando eu mostrei para vocês lá que eu paguei um QR Code, você tem que gerar uma cobrança, que você pode ter vários campos ali, que você pode olhar aqui na doc da Gerencianet e ver quais são as propriedades que você precisa passar para gerar uma cobrança. Geralmente tem alguns campos obrigatórios, por exemplo, quando é que vai expirar aquela cobrança, o valor dessa cobrança, ok? E você, claro, pode especificar também para quem aquela cobrança se destina, o nome da pessoa, CPF, o CNPJ. Vocês conseguem encontrar aqui todos os detalhes da cobrança aqui. Então, por exemplo, cliquei aqui, criar cobrança imediata. Se vocês verem aqui em cima, vocês vão ver que vocês podem criar uma cobrança que é chamada de cobrança normal. Criar cobrança. Então aqui ele tem um exemplo de campos que você pode passar, quando expira, o devedor, o valor. A chave é um campo obrigatório. Essa chave aqui é a chave Pix de quem vai receber aquele valor de quando alguém pagar. Então uma chave obrigatória. E aqui são informações, mensagem. Quando você recebe uma cobrança ali, você consegue ver uma mensagem da cobrança na hora de você pagar. Aqui embaixo tem todos os campos, todas as propriedades que você passa quando você bate no endpoint de cobrança que você pode passar no request. Se você optar por esse endpoint, aqui onde faz um put, você tem que obrigatoriamente passar um TXT-ID. Ou seja, você precisa gerar por conta própria um TXT-ID. Aí tem que seguir algumas regras aqui, que é basicamente um identificador único. Eu não quero ficar tendo essa regra do meu lado, aqui nesses exemplos. Por isso que eu vou lá na parte de gerar cobrança imediata. Criar cobrança imediata é algo que ajuda muito, porque você só faz um post com os dados da cobrança e ele gera o TXT-ID para você, que, como eu disse, é como se fosse o identificador único daquela cobrança. Se você quiser depois capturar aquela cobrança, você captura por esse TXT-ID.
Aí beleza, eu falei da cobrança. O identificador único da cobrança chama TXT-ID. E aí com uma cobrança, dentro de uma cobrança tem uma location, que foi o que a gente viu ali na parte das locations. Através da location tem um endpoint que você gera o QR Code, ok? Então uma cobrança tem, dentro de uma cobrança tem informações de location e uma location é o que você gera o QR Code, a gente vai chegar lá. Uma outra parte importante é o Pix. O que é o Pix afinal? O Pix é quando você tem um pagamento de fato. Uma cobrança não é um Pix. Um Pix só passa a ser um Pix quando tem um pagamento, ok? Então o Pix, o identificador único do Pix se chama E2EID, End-to-End ID. Uma informação importante é que uma cobrança pode ter vários Pix associados, porque uma cobrança ali, um QR Code, você pode fazer vários pagamentos, várias pessoas podem pagar, várias empresas podem pagar. Então, para uma única cobrança, você pode ter vários Pix gerados. Ou seja, você tem uma cobrança que tem um TXT-ID, que é o identificador único, e você tem, sei lá, 10 Pix gerados, cada um com seu identificador único, que é o End-to-End ID, associado. Então, você pode até filtrar aí quais são os Pix gerados através dessa cobrança. O primeiro passo importante é você gerar uma cobrança. Depois, com essa cobrança gerada, a gente vai lá e gera o QR Code dessa cobrança. Depois a gente vai lá com o QR Code, você pega o seu celular e paga através de um aplicativo, você paga aquela cobrança. E ele vai gerar um Pix. E beleza, como é que eu fui notificado que alguém pagou? Aí entra a parte dos webhooks, que você faz uma configuração, aí tem todo um critério de segurança para quando alguém pagar, a Gerencianet te notificar que teve um pagamento. Um Pix gerado. Então vamos lá, a gente vai criar uma cobrança imediata. Eu vou fazer pelo próprio Insomnia. Eu posso vir aqui, ó, pegar essa cobrança. Claro que aqui eu vou alterar a minha chave, porque essa aqui não é minha chave, essa aqui é a chave da documentação deles. O campo devedor é opcional, se eu não me engano. Então eu vou vir aqui no Insomnia, vou criar um novo request, gerar cobrança, ok? Ele é um post porque é uma cobrança imediata. Então aqui, ó, vou botar o protocolo, vou botar o host, e aí depois é V2, aqui faltou 2.//V2/cob. Esse é o endpoint, ele é um post nesse endpoint aqui. Aqui no auth, antes de eu vir aqui no auth, que é a parte que eu mando meu token, eu vou vir aqui em body, JSON, e vou colar aquele JSON, porque quando você faz uma cobrança, você envia aqui um corpo da mensagem, um JSON com os dados da cobrança. Para gerar essa cobrança, eu vou botar aqui a minha chave, Pix, vou botar aqui o valor para, posso até deixar R$100 porque é desenvolvimento, não é produção, não vou pagar essa cobrança de fato. Os dados do devedor, se eu não me engano eu posso deixar vazio, vou deixar aqui vazio, vamos ver, vou enviar aqui em auth, desculpa, eu vou vir aqui em bear token, vou botar aqui o token, antes disso eu vou gerar o token novamente, se eu não me engano esse aqui está como de produção, certo? Vou trocar aqui pelo desenvolvimento novamente, credenciais trocadas, vou enviar, ele gerou o token aqui novamente, vou copiar, vou vir aqui em gerar cobrança, já está aqui marcado com bear, vou colar e beleza, vou fazer o request. Aqui faltou, acho que é o .00, isso, agora sim, ó, 100.00, ó, gerei uma cobrança, olha só, aqui ó, a cobrança foi criada, retornou 201, que é o created, e agora sim, ó, calendário, com a expiração, ou seja, com a data aqui da expiração, gerou o TXT-ID automaticamente para mim, revisão, não tem nenhuma revisão, location, aqui é os dados que eu falei, que é o dado que quando você lê um QR Code, o QR Code acessa aqui os dados da location, beleza? Então aqui tem a minha location, se você quiser ficar trocando a location de uma cobrança é possível, e aqui ó, o status ativa, valor original R$100, aqui é a chave e aqui a informação que eu mando aqui se eu quiser, por exemplo, aqui a cobrança para você me pagar aquele café que você me deve. Tipo isso aqui, entendeu? Beleza, a cobrança foi criada com sucesso. O próximo passo, como eu disse, é gerar o QR Code. Mas antes disso, a gente vai criar o nosso código para fazer essa requisição e gerar uma cobrança direto da nossa aplicação Node. Eu vou vir aqui no repositório do programador a bordo, vou criar um repositório, vou chamar de API-Pix Gerencianet, para eu comitar esse projeto, beleza? Depois eu vou escrever o readme lá bonitinho, direito, mas vou criar um repositório vazio, vou copiar aqui e vou criar aqui, deixa eu sair aqui rapidinho, git init, git add, deixa eu ver um git status aqui antes, tem que adicionar meu node modules lá no meu git ignore, node modules, vou adicionar o meu .env também, porque senão minhas credenciais vai ser versionado e eu não quero isso, você também não vai querer isso, agora sim. Git status, git add, git status, git commit, gerando token. Git push, faltou git remote,
add origin, vou colar aqui o repositório git branch main. Então agora sim, git push origin main. Pronto, subi o meu código que eu fiz até agora aqui para esse repositório que vai estar disponível para você baixar e futucar o código. Voltando para cá, vou voltar aqui no meu server, agora a gente vai gerar uma cobrança, a mesma cobrança que a gente fez lá. Aqui, quando eu faço esse request, o callback desse Axios, nesse ponto .dem, são as respostas do meu request, certo? Então aqui na minha resposta ele veio o access token, o tipo do token. Então olha só, gente, vou fazer o seguinte, aqui no meu response eu vou fazer um outro request. A primeira coisa que eu vou fazer é capturar esse meu access token, que está dentro de response.data.access_token. Eu vou botar uma interrogação aqui do optional chaining, para não quebrar caso não tenha vindo data, a propriedade data. Vou criar aqui a constante do meu endpoint, criar aqui bonitinho separado. Vai vir aqui process.env.endpoint, seguido de v2/cob. Vou colocar aqui os dados da minha cobrança, data cob. Eu vou até vir aqui, vou copiar aqui direto do meu Insomnia, vou copiar esse JSON aqui. Claro que aqui eu não preciso dessas aspas duplas, então agora ficou melhor. Então o que eu já tenho aqui? Meu access token, meu endpoint, os dados da minha cobrança, o que falta? Falta algumas configurações a mais do meu request, ou seja, falta passar o header, que é lá o token bear, com o token em si. Também falta passar o certificado, novamente. Então vou criar uma const config aqui, const conf, que vai ter o meu HTTPS agent, igualzinho lá em cima, apontando para o meu agent, e vai ter meus headers. Meu header vai ter o authorization, que é o cara que vai carregar o meu token do tipo bear, aqui access token, que é meu token, e também o content type, novamente, application/json. Aqui tá escrito errado, authorization, agora sim. Beleza, access token, endpoint, os dados da cobrança e as configurações, que é o meu agente e o meu token. Então agora basta fazer o request. Agora eu posso sim utilizar o alias lá, o Axios Pulse, acho que vai ficar melhor. O que eu vou passar aqui? Ele espera, a primeira coisa que ele espera, o endpoint. Depois do endpoint, a minha mensagem, o corpo da minha mensagem em si, que é o meu data cob, e depois ele vai esperar a minha config, que é aqui, essas configurações aqui. Beleza, se esse request acontecer com total sucesso, ele vai retornar uma promise novamente. Eu vou dar um console log aqui, para a gente ver se aconteceu a cobrança. Vamos ver? Salvei. Vou dar um npm run start dev novamente. E deu um erro aqui. Parece que o URL está errado. Aqui faltou o gn under endpoint. Salvei novamente. Aqui está errado o número. Aqui foi mal. A expiração ficou como string. Salvar novamente. Salvei. Agora sim, gerou a cobrança. Aqui no data tá os dados da minha cobrança. Aqui para cima é a resposta da mensagem HTTP. Se eu vir aqui também no meu DEM e só capturar o response.data, console log response.data, a gente vai ter uma resposta limpa ali mostrando na tela pra gente. Então salvei, então agora sim. Starting, o resultado, exatamente parecido lá com o Insomnia. Então eu fiz o request passando o meu token bear, que foi gerado através das minhas credenciais. Fiz um request passando o meu certificado com as credenciais, com o token, e ele gerou uma cobrança. Legal, né? A gente está pareado aqui, certo? O que a gente faz no Insomnia, a gente faz lá no nosso código. Agora a gente vai gerar o QR Code aqui pelo Insomnia e depois a gente vai refatorar primeiro o nosso código lá no Node e depois a gente vai gerar o QR Code. Mas agora a gente vai gerar o QR Code aqui no Insomnia. Vou vir aqui, na doc deles, a gente pode vir aqui e ver o endpoint para gerar o QR Code. É esse endpoint aqui, v2/lock de location, o ID da location, /QR Code. Esse ID da location a gente tem ele. Como eu disse, toda vez que a gente gera uma cobrança, vem a propriedade lock e vem o ID. Então basta a gente passar para aquele endpoint esse ID aqui dessa location, que ele vai gerar um endpoint para a gente. Ele gera uma imagem Base64. Vamos fazer isso agora? Basta fazer um get para esse endpoint, que é exatamente muito igual, o request é praticamente o mesmo que a gente fez para gerar cobrança, a diferença é que muda o endpoint e muda depois para get, ok? Então aqui no Insomnia eu posso vir aqui, new request, gerar QR Code, ele é do tipo get, vou vir aqui, protocol, //host, /lock, v2/lock, aí aqui vem o ID, certo? O ID da location, /QR Code. Era isso, né? Deixa eu confirmar aqui, /lock, /ID, /QR Code. Ele é também do tipo bear.
Eu vou gerar uma nova cobrança aqui para ver só se está tudo certinho. Beleza, ó. Então vou pegar essa ID aqui, ó, 101. Vou botar aqui 101. Vou também botar o token aqui do tipo B. O mesmo que está aqui na hora de gerar a cobrança, vou pegar, vou colar aqui, ó. Gerar a cobrança. Send. Send. Tinha colado errado. Então agora sim, ó, gerou, fiz o request para location, o ID da location /QR Code, ele gerou a imagem aqui para mim, ó. Essa é a imagem do meu QR Code. Observe que ela está em base 64, como eu disse. E basta você botar isso aqui como uma tag IMG, por exemplo, no seu HTML, ou com background image via CSS, mas a imagem está aqui. E agora a gente vai gerar esse QR Code também via código. Como eu mostrei lá para vocês, o request para gerar cobrança e para gerar o QR Code é muito parecido. As únicas coisas que mudam é o endpoint e o método, certo? E é claro, os dados do corpo da mensagem, mas algumas coisas são em comum. Por exemplo, os headers, certo? Que tem o token bear e também o certificado, basicamente é o mesmo. E a URL base para fazer a requisição é a mesma. O que é o URL base? Basicamente esse GN endpoint que é o mesmo. A única coisa que muda é daqui para frente. Na cobrança é V2 COB, para gerar um QR Code é V2 lock, o ID da lock, /QR Code. Para isso, o Axios tem algo muito legal, que você cria uma versão de request do Axios com umas configurações padrões. E todo request novo que você fizer, tu não precisa repetir todas as configurações novamente. É o que eu vou fazer isso aqui agora para deixar já o nosso código mais bonito. Eu vou criar umas configurações padrões para toda vez que a gente fizer um novo request que é parecido, a gente reaproveitar essa instância do Axios. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Embaixo do Access Token, eu vou vir aqui, ó, const recgn, vou dar um axios.create. É um método lá do Axios para você passar as configurações padrões. A primeira, muito importante, é base URL, que vai ter aqui process.env.gn, endpoint, ok? Porque toda vez agora basta eu passar daqui para frente, ó, V2 COB. Depois vai ter o HTTPS agent, ou seja, todo request que eu fizer com o recgn já vai carregar o certificado. E, é claro, os headers. Aqui eu vou passar o authorization, que é do tipo bear, que vai estar o meu access token. E no geral também o content type é sempre application/json, ok? Pronto, tenho uma instância do Axios com essas configurações padrões. Para eu fazer a mesma cobrança agora usando recgn em vez de usar o Axios, basta vir aqui, ó, vou apagar o endpoint, vou deixar os dados da cobrança, porque isso é a mesma coisa, posso apagar aqui o meu config. Então aqui, em vez de Axios post, eu vou dar recgn.post, aqui no lugar do endpoint eu vou botar v2/cob, e aqui os dados da cobrança, e eu não vou precisar desse config aqui, por exemplo. Certinho, vou vir aqui o resultado, deu erro. Mas isso porque aqui eu botei cert, aqui é agent. Foi errado mesmo. Então, ó, pronto, ó. Gerei minha cobrança a partir de uma instância do Axios com configurações padrões. Beleza, Ayrton, agora eu tenho aqui uma instância padrão. Eu vou comitar essa parte aqui do código. Vou dar um git status aqui, ó, git add, git commit, Axios com config padrão. Deixa eu corrigir aqui a mensagem. Pronto, deixa eu dar um git push. Show de bola. Agora eu vou fazer a parte do QR Code. Antes de eu fazer a parte do QR Code, observe que aqui vai começar a ficar um código com ninhos. Antes da gente fazer o request para o QR Code em si, o que eu preciso fazer? Eu preciso, quando essa resposta chegar para mim com o base64 da imagem, eu preciso jogar ela para um HTML, certo? Eu preciso renderizar aquilo no HTML. Então aqui eu vou fazer algumas coisas. Eu vou utilizar o Express para gerar uma rota bonitinho, ok? Porque isso aqui é uma aplicação que com certeza você não vai desenvolver desse jeito aqui. Você vai ter, por exemplo, o Express em cima para gerenciar as rotas, para fazer tudo que você precisa. E também vou instalar um Template Engine, que vai ser o EJS. Ou seja, o Express vai se conectar com o EJS para passar os dados aqui da API, que vai ser a imagem base64, para o meu HTML. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou instalar, deixa eu dar um nvm user, um node 15 aqui, vou instalar para modo de produção o EJS e o Express. Instalado, então vou fazer o setup padrão aqui do Express, vou importar ele, jogar ele aqui para baixo, importei o Express, aqui antes do meu request, vou instanciar ele, e vou dizer que ele vai usar uma View Engine,
que é o EJS, que foi o que eu instalei. Aqui poderia ser handlebars, poderia ser pub, né? Poderia ser alguma dessas. Eu vou utilizar o EJS, que foi o que eu instalei. E também vou dizer que as minhas views, os meus arquivos EJS, os meus arquivos HTML, vai estar dentro da pasta source views. Ok? Isso aqui é só para me ajudar um pouquinho aqui no desenvolvimento. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, dentro da pasta source, já vou criar aqui, ó, um qrcode.ejs dentro da pasta views. Então, em views barra, ó, dentro da pasta src vai ter uma pasta chamada views, que vai ter um arquivo qrcode.ejs. Aqui eu posso criar um padrão HTML aqui, ó, API Pix gerencianet programador a bordo. Uma markup HTML padrão, beleza? Então aqui eu estou setando que eu vou utilizar o EJS e que minhas views vão estar em source views. Agora eu vou criar um endpoint aqui no barra, aqui no root, que vai ser todo request, né? Recebe aqui, toda a rota recebe um request e um response. E o que eu vou fazer aqui é jogar toda essa parte aqui dos meus requests lá para dentro. Então agora vai ficar tudo aqui dentro do meu get. Tá certo? Tá tudo aqui dentro do meu get. E aqui embaixo, agora, já que eu tô realmente abrindo uma instância HTTP aqui para rodar a minha aplicação, eu preciso dizer em qual porta vai rodar a minha aplicação. Ela vai estar rodando na porta, vou botar aqui 8000. Se eu botar aqui running, só para dizer que tá rodando. Então, ó, importei o Express, instanciei ele, disse qual template engine ele vai usar, onde vai estar minhas views, criei o endpoint barra e eu consigo acessar pelo navegador na porta 8000, ok? Então se eu vir aqui, ó, por exemplo, aqui no final, ó, em vez de eu dar um console log, eu vou dar um res.send. Vamos ver se a minha cobrança está sendo gerada corretamente. Ainda nem cheguei na parte do QR Code, estou melhorando aqui o nosso código. Localhost 8000, ó, já gerou para mim, olha que bonito. Isso aqui é o Express respondendo na barra, no endpoint barra, com os dados da cobrança. Agora sim a gente vai gerar o QR Code. Na verdade, antes de gerar o QR Code, eu vou refatorar aqui um pouco para melhorar a legibilidade do código. Mas antes eu vou commitar isso aqui. Git commit add express. O que eu vou fazer aqui? Observe que eu faço um request, certo? Para pegar o access token do cara. No callback desse request, ou seja, ali no promise, eu tô passando uma função aqui para fazer a cobrança. E aí, se eu fizer isso novamente, eu estou dizendo que aqui no callback aqui da cobrança, eu vou pegar o QR Code. Aí eu vou começar a fazer ninhos. Tem formas de você evitar o promise hell, certo? Criando funções separadas, encadeamento de dance, mas eu já vou usar o async await aqui direto. Para isso, é muito simples. Eu vou vir aqui na minha função de callback aqui do meu get. Essa função vai ser uma função async. Se ela é uma função async, eu consigo fazer algo aqui que fica muito melhor legível para o nosso código. Em vez de eu dar um ponto .den, já que o Axel retorna uma promise para mim, eu vou armazenar aqui, ó, const of response igual a await, e vou dar um await nesse meu Axel. Então agora eu não preciso mais desse den aqui, porque a resposta vai estar aqui nessa minha constante e não mais nessa function de callback. Feito isso, eu posso apagar essa linha aqui desse den. Ó, eu posso vir aqui, ó, apagar essas duas linhas, tanto essa aqui que fecha o den, quanto essa que abre o den. E aí sim eu consigo vir aqui e identar o meu código, ok? E aí beleza, aqui no meu auth response eu vou ter a resposta desse meu request. Qual que é a resposta desse meu request? É meu access token, ok? Então aqui, ó, na hora que eu tento pegar o access token, não é mais do response, é auth response, beleza? Aqui no meu create continua a mesma coisa. E quando eu for gerar uma cobrança, eu posso botar aqui a const cob response igual a await. E aqui em vez de eu dar um ponto .den, eu apago. E eu posso vir aqui dar um res.send cob response.data. Então olha só como é que fica o nosso código, muito mais legível com async await. Vou dar um refresh. E o resultado é o mesmo. Para eu gerar o QR Code agora é muito simples. Bastaria eu vir aqui, ó. Antes disso, deixa eu comentar aqui, ó. Git add, git commit. Refatorando para async await. Show. Vou vir aqui, vou dar um const QR Code response igual a await no recgn.get barra v2 barra lock barra. Aqui eu vou transformar para template string. Vou pegar aqui, ó, cob response.data.lock.id
que se vocês lembram, na hora que eu gero a cobrança, é lock.id /QR Code, ok? Então o resultado desse request, se eu vir aqui dar um res.send em QR Code response, provavelmente vai vir aqui os dados da imagem. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, perfeito, já está carregando aqui, ó. Olha a imagem que bonitona daquela cobrança. Imagem QR Code. Essa propriedade aqui na resposta que a gente vai utilizar para passar para o nosso HTML que a gente criou. Para a gente passar essa informação direto para o nosso HTML, não nenhum conhecimento sobre a PayPixel nem nada desse tipo, é basicamente conhecimento de Node, de Express, de como essas coisas funcionam. Bom, eu estou utilizando lá o Template Engine, que é o EJS, para eu passar essa informação para aquele QR Code EJS que a gente criou, que eu criei aqui. É muito simples, basta vir aqui, dar um res.render, e aqui eu boto o nome do meu arquivo EJS, lembrando que, como aqui eu já configurei que a minha views está em Source Views, eu não preciso passar o caminho do arquivo aqui, Source Views. Basta passar direto o nome do meu arquivo EJS, que é qrcode.ejs, certo? Então, QR Code. Eu não preciso passar EJS, porque ele já entende, porque eu já configurei lá em cima que é EJS. Beleza. Vírgula. O segundo argumento que eu passo aqui para o render são os dados de variáveis, essas coisas que o meu template vai acessar. Bom, eu vou passar aqui com o nome QR Code Image. Aqui na minha resposta é imagem QR Code. Eu vou copiar esse nome aqui, vou vir aqui, ó, QR Code response.data.imagem QR Code. Agora sim, toda vez que eu acessar esse endpoint da barra, ele vai renderizar esse meu HTML em vez de renderizar isso aqui que a gente está vendo, certo? Então ele vai renderizar esse HTML aqui e lá dentro desse meu EJS eu vou conseguir acessar QR Code Image. Para eu conseguir pegar essa imagem, basta vir aqui usar a tag img source, certo? E eu vou passar aqui com a marcação do EJS, dessa Template Engine. Então, o nome que eu estou passando aqui é qual? QR Code Image. Basta botar aqui, ó. Salvei. Pronto, meu QR Code já vai ser renderizado. Eu posso até vir botar aqui, ó, Code. Salvei. Vamos ver aqui, eu vou dar um refresh. Ele deu um erro aqui, ó. Essa linha ficou aqui de intruso, eu tenho que apagar ela, ok? Então, salvei novamente, refresh. E pronto, ó, QR Code, o meu H1, e aqui está o meu QR Code. Eu só não consigo pagar esse QR Code porque eu estou trabalhando com os dados de desenvolvimento. Depois a gente vai gerar o QR Code com os dados de produção. Deixa eu só repassar para vocês aqui o que a gente fez até agora, certo? A gente primeiro carregou algumas variáveis de ambiente, porque alguns dados são sensíveis, tem que estar em variável de ambiente, porque você não pode compartilhar, não pode versionar no seu repositório, nem nada do tipo. Então, por isso que eu crio meu arquivo lá .env e utilizo esse pacote aqui apenas para desenvolvimento, para pegar essas variáveis de ambiente. Beleza? Utilizo o Axios para fazer meus requests. Utilizei um módulo do Node aí, o FS, o PF e o HTTPS para fazer a parte do certificado que é necessário para cada requisição. Você tem que, toda requisição que você fazer para a API do Node, para a API Pixel da GerenciaNet, você precisa ter esse certificado em mãos. Você não entra, não acessa se não tiver esse certificado. Para isso, eu carrego esse certificado que está aqui armazenado no meu projeto, pego uma instância aqui de HTTPS, que é onde eu configuro o meu tipo de certificado para passar para minha requisição, ok? Gero aqui minhas credenciais em base64 do meu cliente de meu client secrets. Aqui depois eu fiz as configurações do Express, tá? Para gerar a rota, criei a rota aqui da barra, que é a rota principal, poderia ser uma rota aqui, né? Olá, eu acessaria a barra olá, e beleza. Tirando essa parte da rota, aqui no final eu digo que minha aplicação vai vir na porta 8000, que é uma aplicação web, ok? E aí, beleza, antes aqui eu fiz todas as partes de credenciamento, né, de certificado, e aí no meu primeiro request serve para eu pegar o meu Access Token. Para isso é um post no endpoint do auth/token, passo o meu head authorization do tipo basic, passando as credenciais, você tem que conhecer sobre o auth2, porque qualquer interação que você faz aí na web com APIs, você basicamente vai se esbarrar com o auth2, ok? Então, content type application JSON, passo aqui as informações do meu certificado e passo que meu tipo de acesso vai ser client credentials. O resultado desse request vai retornar meu access token. Então, a partir daí, todo o request que eu preciso fazer, eu preciso passar o meu access token. Esse token é do tipo bear. Mais uma vez, você precisa conhecer o auth2. E aí eu crio uma instância do Axios com umas configurações padrões, beleza? Passo um endpoint padrão ali, para toda vez que eu faço request, passo o meu certificado, passo o meu token novamente, e aí sim, depois disso, com a minha instância do Axios, eu gero uma cobrança aqui embaixo, e depois eu gero um QR Code com base nessa cobrança.
E aqui no final eu só passo a minha imagem do QR Code para o meu EJS, que é o meu HTML aqui. Beleza, Ayrton, repassei aqui para vocês. Eu já estou fazendo as coisas mais importantes. Agora, teoricamente, eu só precisaria subir essa aplicação para produção, para usar os dados de produção, para que toda vez que alguém pagar esse QR Code, essa cobrança, eu receber a notificação que teve um Pix gerado. Mas antes de a gente entrar nessa etapa, eu vou refatorar aqui e vou melhorar esse código. Vou comitar aqui o que a gente fez até agora, renderizando QR Code no HTML. Git push origin main. Bom, então antes da gente fazer a parte dos hooks, fazer toda a configuração de produção, certificado TPS, para receber a notificação do Pix gerado, eu vou dar uma refatorada aqui nesse código. Eu vou fazer uma refatoração simples, porém já vai melhorar muito o nosso código. Porque eu vou tirar toda essa parte aqui do certificado, das credenciais, aqui do meu server JS. Eu vou criar um arquivo aqui chamado infra na pasta infra, aliás, vou deixar na pasta APIs, /gerencianet.js. Eu vou jogar as configurações que a gente fez para cá. Então olha só, eu vou pegar o Axels, o File System, PF, HTTPS, vou dar um Ctrl X, vou jogar para lá. Vou vir aqui, vou pegar o cert, o agent, o credentials, vou dar um Command X, Ctrl X, vou jogar para cá. E aí, ó, já tá ficando bem mais limpo, certo? Se eu salvar aqui não vai funcionar, claro. Vou recortar essa parte daqui, ó, Ctrl X, vou vir aqui, vou botar aqui. Mas esse request aqui, eu vou encapsular ele, vamos dizer assim, numa function chamado authenticate. Que é como era o function mesmo, ok? E vou vir aqui, ó, vou pegar aqui depois do await, Ctrl X, vou dar um return nele. Em seguida, vou vir aqui no meu server JS, então toda vez que eu chamar authenticate, ele vai retornar lá o request para pegar o access token. Agora vou voltar aqui no meu server, vou pegar essa parte aqui, ó, Ctrl X, vou vir aqui no gerencianet, vou criar uma function aqui chamada IGN_request. Vou colar, ela é uma function async, porque ela é uma function async? Porque eu vou ter que vir aqui, ó, const auth response igual a await authenticate. Ok? Então, ó, toda vez que eu chamar GNRequest, ele vai fazer o request para pegar o meu access token, e aí com o meu access token, né, aqui eu pego o access token em si, e aí eu vou retornar a configuração do meu request. E aí toda vez que eu já dar um gn.request, basta dar o gn.request lá, .post, .get lá nos meus endpoints. Então joguei tudo para lá basicamente. O que eu vou fazer aqui agora? Vou importar o meu gn_request, certo? Ó, const gn_request igual a require, e tá lá dentro de source, não, tá dentro de APIs /gerencianet, ok? Dentro de APIs gerencianet. Eita, agora que eu vi que APIs ficou dentro de views, deixa eu jogar aqui pro source, move, beleza. Importei aqui agora na pasta certa. O que eu vou fazer aqui? Quando eu bato no meu endpoint do barra, eu preciso dessa instância do RecGN. Para eu pegar essa instância do RecGN, basta vir aqui, ó, const RecGN, porque essa constante não existe mais, igual a await GNRequest. Estou invocando agora GNRequest. Quando eu invoco GNRequest, o que ele vai fazer? Ele vai lá, ó, vai chamar, faltou exportar ela, desculpa, module.export igual a GNRequest. Agora sim, toda vez que eu invocar aqui o GNRequest, ele vai invocar essa function aqui que eu criei, essa arrow function. Ele vai dar um await em authenticate, que é basicamente o request que faz para pegar o access token. Ele vai extrair o access token e ele gera uma instância do Axel com aquelas configurações padrões. Então aqui no server ele vai ter já lá uma instância do Axis, basta dar aqui o recgn post, recgn get. Teoricamente deveria funcionar. Vamos ver se eu não fiz alguma coisa errada aqui. Uma coisa aqui que mudou, olha só galera, é porque agora o caminho do meu certificado mudou. Como eu botei mais um subnível de pasta, eu tenho que voltar aqui, ó, mais um caminho, beleza? Então agora running voltou a funcionar. Vamos ver aqui, ó, refresh. Eu precisei restartar aqui a aplicação, mas ó, você já viu que funcionaram. Só que tem um problema aqui, um pequeno problema nessa implementação que eu fiz. Olha só, se liguem. Eu vou vir aqui no meu server, no meu gerencianet, quer dizer, vou vir aqui, ó, deixa eu ver em
Authenticate. Vou dar um console log aqui. Hello. Observe o seguinte. Esse hello ele tem que aparecer aqui toda vez que eu dou um refresh. Ó, dei um refresh. Ele imprimiu hello. Só que o problema é que se eu der um outro refresh, ele vai dar um outro hello. Ou seja, se tem, sei lá, 1000 usuários batendo ali a cada minuto na minha aplicação, ele vai fazer 1000 vezes. Aliás, se o mesmo usuário bate 10 vezes ali, vamos em 1 minuto, significa que ele vai 10 vezes gerar um novo access token para o meu usuário. E isso não é o desejado. O desejado é que ele faça uma única vez. Ele já pega o access token do usuário, e com esse access token do usuário não, da minha aplicação, e com esse access token ele faz os outros requests, reaproveitando o access token. Então nessa minha implementação tem um problema, porque toda vez que ele acessar, ele vai bater no endpoint para gerar o token novamente. Então a gente vai resolver isso aqui de uma forma muito elegante e bem interessante para ficar de ensinamento para vocês. Eu vou vir aqui, ó, vocês vão ver que daqui para frente esse hello só vai ser chamado quando a minha aplicação starta. Depois ele só vai ser invocado se eu restartar minha aplicação novamente, porque ele só vai pegar esse access token uma vez. É claro que se o seu token expirar, você tem que buscar esse access token novamente. Porém, olha que sutileza de mudança que eu vou fazer. Eu vou jogar essa linha aqui para cima, ou seja, se essa linha está aqui em cima, ela vai ser invocada quando eu starto a minha aplicação. Assim que eu starto do Node no meu arquivo, Nodemon, PM2, quando eu starto a minha aplicação, essa linha que vai ser chamada. Só que eu não vou botar o await. Ele vai ser uma requisição, certo? Isso aqui vai retornar uma promise. Então o meu req_gn eu vou renomear aqui para already. Beleza? Então, quando eu invoco isso aqui é uma operação assíncrona que retorna uma promise para mim. Então, dentro de req_gn already vai estar armazenado uma promise pendente, que ela não foi resolvida, ou seja, ela vai ficar no mundo assíncrono e aí não vai travar meu código, porque se eu tivesse um await ali, por mais que ainda não seja possível botar um await ali, mas se tivesse, ele ia bloquear minha aplicação até que o resultado com access token tenha retornado para continuar executando meu código. Desse jeito que eu fiz aqui, isso não vai acontecer. Ele vai fazer o request, porém, na minha constante req_gn already vai ficar uma promise pendente. Ele vai continuar executando meu código normalmente. Agora, que de interessante, eu vou botar aqui, ó, const, quando toda vez que eu acessar na barra, vai req_gn igual await req_gn already. Então, esse é o macete que eu queria mostrar para vocês. Porque aqui ele vai fazer a requisição assim que eu starto a aplicação para pegar o access token. E toda vez que eu bater na barra, eu quero que esse token já tenha retornado, não quero uma promise pendente. Então aqui sim ele vai esperar o resultado do access token. O que isso significa? Significa que se eu startar minha aplicação, ele vai fazer a requisição. Porém, se eu levei 10 segundos aqui para bater a primeira vez na barra, no meu endpoint aqui da barra, significa que em 10 segundos ele já retornou esse access token há muito tempo. Então, essa promise aqui, ela já retornou para mim. E aí, eu só pego o resultado dela. Olha só, vocês vão ver aqui agora, ó, eu vou até restartar aqui, ó. Assim que eu starto, ele já imprime o hello. Ou seja, ele já foi lá buscar o access token. Agora, toda vez que eu dou um refresh aqui, vocês vão ver que o meu QR Code continua sendo gerado, mais um, ó, só que ele não imprime mais hello, ou seja, ele só foi uma vez, pegou o access token. Eu posso dar aqui 100 refreshes, porque ele vai 100 vezes gerar um novo QR Code, uma nova cobrança com um novo QR Code, porém ele não vai fazer os 100 requests para pegar o access token. Esse era o macete que eu queria mostrar para vocês. Vou commitar essa parte, git add source, git commit refatorando para novo arquivo. Ok? Galera, lá nos endpoints da GerenciaNet tem alguns endpoints interessantes. Por exemplo, eu consigo listar cobranças no range de time, por exemplo. Quais são as cobranças geradas entre ontem e hoje? Ou se teve Pix gerados, ou seja, pagamentos sendo efetuados, eu consigo pegar uma lista de Pix gerados, sei lá, entre semana passada, 3 dias atrás, até hoje. Existem esses endpoints. Como ainda não tem nenhum Pix gerado, eu vou mostrar aqui para vocês o de cobranças. Eu posso vir aqui, ó, app.get/cobranças. Vai ser uma função async, igualzinho em cima, ó, igualzinho. Ok? Vou vir aqui, ó, também tem que dar esse await para garantir que já retornou meu access token. E aqui sim eu dou um req_gn ponto. E aí, como referência, a gente pode olhar aqui na doc do GerenciaNet, na parte de listar cobranças. Eu posso vir aqui, ó, v2 cob. Aqui tem um get, ó, para listar as cobranças. Inclusive, se eu tiver o txt_id, eu consigo pegar uma cobrança em específico. No caso, eu quero gerar um range de cobranças. Então, ó, v2/cob, aqui ele mostra o endpoint,
/v2/cob, vai ser um get, e aqui são os parâmetros que eu preciso passar. Então, por exemplo, ó, eu vou copiar isso aqui, ó, vou colar aqui, rec.get, ok, vou dar um const cob response igual ao wait. Se eu vir aqui, eu só vou alterar esse início e esse fim, né? Vou botar aqui 2021, vou botar aqui 02, do dia, sei lá, 15 ao dia 02/22. Vou botar aqui, ok? Vamos ver se está funcionando direitinho. res.send cob response.data. Isso significa que eu tenho que vir aqui e /cobrancas, que foi o endpoint que eu criei. Ó, já tá aqui, ó. Olha que lindeza. Todos esses QR Codes, todas essas cobranças que a gente gerou aqui, o desenvolvimento dessa aplicação, percebe que todas as cobranças estão com o valor original de R$100, que é a cobrança teste que eu estou gerando aqui, ó. Então, essas foram todas as cobranças que toda hora que eu dou um refresh, ele está gerando uma cobrança para mim. Se tivesse Pix, para listar cobrança para Pix é muito simples, né? Basicamente, você troca aqui de COB para Pix. Então, olha como é que ficou fácil fazer request para a API da Gerencianet. Bom, o último refactory antes de avançar que eu vou fazer aqui é que toda vez eu não quero que no meu Gerencianet fique engessado aqui meu client e meu secret. Eu sei que aqui no caso você não vai precisar instanciar o Gerencianet na mesma aplicação com clients e secrets diferentes. Vai ser difícil você ter um cenário desse. Porém, é uma boa prática e toda vez que eu instancio o Gerencianet, aqui no caso, eu passar o client e o secret daquela instância. No caso, ele está marretado numa instância única. Então, o que eu quero basicamente é que aqui nesse meu arquivo Gerencianet, que está lá no meu APIs, ele receba o client ID e o client secret e não pegar aqui da variável de ambiente diretamente. Para isso, eu vou fazer o seguinte: quando eu chamo o GNRequest aqui no meu server, eu quero passar esse client ID aqui, exatamente assim, e client secret, ok? Agora, como eu estou invocando, passando um objeto com essas informações, basta eu capturar aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó, credentials, certo? Que isso aqui vai ser um objeto. Eu posso fazer desestruturação se eu quiser, mas eu não quero. Eu só vou pegar aqui as credentials. Essas credentials eu só preciso pegar e passar lá para o meu Authenticate, ok? Porque é meu Authenticate que usa essas credenciais. Vou apagar aqui meu hello. Então, ó, aliás, eu vou delegar para o meu Authenticate pegar as minhas credenciais, client e secret, transformar em base 64. Vou passar aqui, vou só repassar para ele. Então, meu Authenticate vai receber essas credentials. Só que agora eu preciso passar isso aqui para lá para baixo. Aqui só vai ficar com o nome repetido, eu vou chamar de Auth Credentials. E aqui, em vez de Process Env, vai ser... Aqui sim eu vou fazer a aqui eu posso deixar Credentials, normal. E aqui fazer a desestruturação, Client ID, Client Secrets. E aqui, em vez das variáveis de ambiente, passar Client ID e aqui Client Secrets. Ok? Agora, perfeito. Tá aqui minhas credenciais, recebendo Client ID e Client Secret diretamente. Deixa eu salvar, vamos ver se continua tudo funcionando perfeitamente. Endpoint de cobranças, endpoint para gerar o QR Code a partir de uma cobrança. Então, perfeito, tudo funcionando. Vamos commitar isso que a gente fez. Git push, origin main. Agora que a gente aprendeu, certo, que para gerar o Pix, tal, a gente tem que gerar a cobrança. E aí o QR Code, você pode alterar o QR Code de uma mesma cobrança, alterando a location dela. Isso a gente não vai fazer aqui. E um Pix é gerado toda vez que alguém paga. Então Pix de fato é quando alguém paga. Quando alguém paga uma cobrança, aí sim você tem um Pix. Beleza? Então você tem alguns endpoints para trabalhar com Pix, né? Você consegue listar os Pix, você consegue pegar um Pix em específico, tem alguns endpoints da Gerencianet para fazer uma devolução, para fazer uma contestação, tem várias coisas, tem vários endpoints interessantes lá para você folhear. O importante é que essa configuração básica que a gente fez de certificado, de credenciais, é o que você precisa para acessar todos os endpoints que estão lá disponíveis para você. Basta você, a partir daqui, fazer o recgn.get.post.put, o endpoint deles e passar no corpo da mensagem os dados necessários. Então, eu já te dei aqui toda a estrutura que permite você brincar com os endpoints aí da Gerencianet, da API Pix deles. Beleza? Então, ó, cobranças, aqui você pode vasculhar. Ó, se você quiser fazer, ó, revisar uma cobrança, modificar uma cobrança, você pode fazer um patch para uma cobrança passando o TXT-ID dela. Lembrando que toda cobrança tem um identificador único chamado TXT-ID. Criar cobranças, ó.
listar cobranças, listar um Pix, tá vendo? Com o End-to-End ID, o End-to-End ID é o identificador único de um Pix. Então tem vários endpoints legais. Agora a gente vai começar a falar dos hooks, porque no início do vídeo, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei eu fazendo um pagamento e a notificação daquele pagamento já imprimindo no meu terminal. Eu realmente paguei, aquilo estava em produção, eu utilizei um app que estava com dinheiro, eu fui lá, li o QR Code, fiz o pagamento, o dinheiro caiu na hora na outra conta pela qual eu fiz o pagamento e eu recebi na minha aplicação essa notificação. Isso se chama os hooks, são os webhooks. O webhook em si é muito simples de você configurar. Basta você criar um endpoint na sua aplicação, aí, que é o endpoint que você quer que a Gerencianet faça a requisição para ele com os dados do Pix gerado. Basicamente você configura esse endpoint lá na sua aplicação, a gente vai fazer isso agora, e também tem um certificado deles. Aqui, se a gente ver aqui na parte de webhooks, ele mostra aqui, ó, aqui ele te diz como é que é a parte de segurança, lembrando que a premissa para pagamentos, transações online é a segurança, e aí quando a Gerencianet faz uma requisição para o seu endpoint cadastrado como webhook, você tem que exibir um certificado deles. Se essa requisição que eles fazem não pede esse certificado, você não pode deixar ele acessar o endpoint webhook, ok? Então você tem que baixar aqui o certificado deles para desenvolvimento e para produção, essa chave pública aqui, armazenada em CRT de certificado. E aí aqui ele te diz como é que funciona. Na primeira requisição, vamos certificar que o seu servidor esteja exigindo uma chave pública da Gerencianet. Ou seja, ele primeiro faz uma requisição. E aí eles vão verificar se o seu servidor, no caso que a gente está criando aqui, exige a chave pública. Se a gente não estiver exigindo, a gente tem que recusar essa requisição. A gente não pode deixar ele acessar o nosso endpoint. A gente tem que recusar, aqui retornando um 403, se eu não me engano. E aí, se essa primeira fase validada for ok, ele vai fazer uma segunda requisição. Aí sim, ó, ele vai fazer a requisição junto com a chave pública do lado deles. Então, na requisição que ele faz com o nosso endpoint, eles vão estar com o certificado com a chave pública deles. E a gente também vai estar com essa chave pública do nosso lado. E aí, a gente exigindo o certificado do lado deles e a gente tendo a chave pública do nosso lado, vai acontecer o handshake para que aconteça uma comunicação aí segura entre o request da Gerencianet e o nosso webhook, ok? Então, do nosso lado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um endpoint do webhook e a gente precisa exigir esse certificado e também do lado da requisição deles e também configurar esse certificado do nosso lado. A primeira coisa que eu vou fazer então é criar esse endpoint. Ele sempre faz um post, sempre um post. Eu vou criar um post aqui então, um endpoint post. Aqui o nome do seu endpoint pode ser qualquer um, eu vou chamar de webhook, ok? Então, eu vou chamar aqui has, e eles falam para retornar aqui um resultado simples, tipo um 200, uma string 200, beleza? Eu quero imprimir aqui o rec.body, ou seja, porque quando eles fazem a requisição para esse meu webhook, significa que um Pix foi pago, um Pix teve alguma devolução, alguma coisa do tipo, eles vão mandar uma requisição para esse meu endpoint com os dados do Pix. E aí eu vou imprimir aqui, quando eu digo do console rec.body, eu estou imprimindo porque eles mandam no corpo da mensagem do request HTTP que eles fazem para o nosso endpoint, beleza? Por causa do Express, esse rec.body não vai funcionar. Para ele funcionar, eu tenho que vir aqui, ó, instalar um cara chamado body parser. Show, vou importar ele aqui em cima, const body parser. E aqui eu só digo que o Express vai usar o body parser JSON, porque o Express em si ele não faz o parse da mensagem HTTP quando vem JSON. Então eu preciso usar esse módulo extra aqui para fazer isso para gente, para que quando der um rec.body aqui, ele imprima direitinho um JSON bonitinho a mensagem HTTP que veio, ok? Então o nosso endpoint está quase criado. Por que quase criado? Porque aqui, quando você cadastra lá o webhook, a gente vai cadastrar, eu preciso sempre mandar para a Gerencianet qual que é o meu endpoint que ele vai fazer a requisição, porque aqui eu criei um endpoint, como eu disse aqui, poderia chamar abobrinha, mas como é que a Gerencianet sabe que tem que bater no endpoint / abobrinha? Eu preciso avisar para ela. Para isso eu preciso fazer, aqui se a gente olhar os endpoints, ó, eu preciso fazer um put em v2 / webhook a chave, e aí a mensagem que eu passo no corpo desse meu request é o endpoint que eu quero cadastrar como webhook. Então eu tenho que fazer isso. Então se o meu endpoint fosse abobrinha, eu ia passar para a Gerencianet que o meu endpoint é abobrinha. No caso é o webhook.
ok? Porém, quando eu cadastro aqui meu endpoint é /webhook, a Gerencianet, eles não fazem um request para esse endpoint, eles fazem o request com acréscimo aqui de Pix. Então eles pegam o endpoint que você cadastrou como webhook e acrescentam /pix no final. Esse /pix eu tenho que botar ele como se fosse opcional. Para fazer isso na Gerencianet é muito simples. Basta botar aqui, ó, esse bar entre parênteses, /pix e uma interrogação. Então eu estou dizendo que esse /pix é opcional. Basicamente, esse endpoint que eu criei ele vai responder por essas duas rotas, tanto o /webhook quanto o /webhook/pix, ok? Então beleza. Eu ainda não consigo cadastrar lá na Gerencianet esse webhook, porque isso aqui precisa estar em produção. E aí sim, quando eu mandar cadastrar lá na Gerencianet, eles vão bater nesse endpoint, vai verificar se ele existe, vai exibir o certificado, exigir o certificado e tal. Então, eu ainda não consigo cadastrar um webhook lá. Eu só criei o endpoint. Agora a gente vai entrar na parte de infra, subir a aplicação, a instância C2, configurar certificado, blá blá blá. O que é importante para eu dizer aqui para vocês? Antes disso, deixa eu comentar esse código. Aqui deu algum erro. Aqui ficou escrito errado. User. Aqui é use, certo? Vou comentar isso aqui. Add endpoint webhook. Git push origin main. Beleza, comitei. Galera, o que é importante daqui para frente? Eu vou mostrar essa parte como se fosse um bônus aqui desse vídeo. Porém, tudo que eu vou fazer aqui é no meu caso. Isso aqui não tem tudo que eu vou fazer aqui agora, por mais complexo que pareça ser, nada tem a ver com o Pix em si. Nada tem a ver com a PayPix, nada tem a ver com a Gerencianet. Como eu disse, uma das premissas é a segurança, certo? Comunicação criptografada, certificados seguros, beleza. Você precisa ter uma aplicação em produção. Dificilmente você vai conseguir fazer essa configuração se for um tipo de servidor compartilhado. Você vai conseguir ter mais flexibilidade para fazer isso num servidor dedicado, onde você consiga meter a mão ali para fazer algumas customizações. Por isso que eu vou criar uma instância do zero usando Linux, Ubuntu, lá na Amazon, um EC2. Vou apontar o meu domínio, vou gerar o certificado HTTPS, vou botar um Nginx na frente da minha aplicação para fazer um proxy reverso. E no Nginx eu vou exigir que a requisição da Gerencianet tenha esse certificado. Só que como eu disse, tudo isso que eu vou fazer aqui é totalmente um bônus aqui, porque isso depende do caso que você vai estar utilizando. Se sua aplicação está no Google, na DigitalOcean ou qualquer outro, você vai precisar ver como é que configura lá. Você pode configurar direto na sua aplicação Node. Se você tem um Apache na frente, vai ser no próprio Apache. Se você usa um Nginx, vai ser no Nginx. Se você utiliza alguma outra coisa, vai ser nessa outra coisa. Beleza? Aqui na doc da Gerencianet, eles até mostram como é que você faz essa configuração de servidor para exigir um certificado e para exibir o certificado do seu lado. Então ele mostra aqui como é que faz em Python, como é que faz em Nginx, como é que faz em Node, como é que faz em Apache. Dificilmente você vai fazer essa configuração em Node, a não ser que sua aplicação, todo mundo que acessa a sua aplicação bata direto na sua aplicação Node. Isso não é o ideal, é claro, porque se tu quiser escalar sua aplicação em vários servidores, ele já não tem como, porque cada aplicação Node que estiver rodando em cada instância, em cada máquina, vai ter novos certificados ali dentro. O ideal é você ter alguém para receber todas as requisições, fazer load balance e tal. Por isso que eu vou configurar o Node, vou subir o Node na porta 8000 mesmo, mas eu vou botar um Nginx em cima e é o Nginx que vai fazer essa parte de verificar se o request da Gerencianet está com certificado e também exigir o certificado do nosso lado. Então, como eu estava dizendo a vocês, depende muito de onde está o seu servidor, como é que está configurado o seu projeto, qual projeto vai rodar. Aqui eu vou criar algo muito específico para mim, uma instância no EC2 da AWS. Então, eu vou fazer toda a configuração, vou mostrar isso aqui para vocês porque eu acho interessante. Eu podia já pular direto para a parte do Nginx, mas eu vou criar aqui com explicações rápidas, sem entrar muito em detalhes. Eu estou aqui no meu painel da Amazon e já estou aqui no meu EC2, tá vendo? Aqui tem meu EC2 dashboard, vou vir aqui em instâncias, vou criar uma nova instância. Vou vir aqui, vou pegar uma versão do Ubuntu, lembrando que eu já tenho um domínio registrado lá no registro BR, que é o programadorabordo.com.br, então é importante você ter um domínio, porque a gente vai gerar o certificado desse domínio, o certificado HTTPS. Vou criar aqui a versão micro mesmo, vou dar um next, vou deixar essas configurações aqui da instância e tal, padrão. Add Storage. Add Storage também vou deixar padrão, porque é o padrão free. Aí tudo bem que eu já passei do período free. Se você nunca criou uma conta na AWS, você tem 1 ano aí para usar a versão micro, dessa que eu estava mostrando aqui para vocês. Vou configurar o Security Group. Essa parte aqui é interessante,
Eu vou deixar esse nome aqui padrão, não importa muito, mas o que acontece? Quando você cria uma instância lá na Amazon S2, você consegue dizer aqui nessa parte quem pode entrar e quem pode sair da sua instância. No caso, eu vou acessar essa máquina direto do meu terminal. Quando eu faço um acesso direto, é via SSH na porta 22. Então, ele só vai deixar aberto para quem entrar, é o inbound que ele chama, a porta 22. E para sair, geralmente ele deixa tudo aberto. Por exemplo, se dentro da máquina quiser acessar qualquer outra coisa, ele consegue. Mas para entrar, só SSH. Aqui eu até posso adicionar, por exemplo, HTTP. Eu já vou deixar aqui habilitado para eu não precisar fazer isso depois de novo. HTTP, vou deixar aqui para Everywhere. Ou seja, tanto o normal aqui quanto o IPv6, IPv4, IPv6. Vou habilitar também o HTTPS, já que depois eu vou ter que utilizar o HTTPS. E também vou deixar aqui a porta 8000, que é a porta que eu estou rodando a minha aplicação. Então aqui, ó, TCP, custom TCP, vou botar aqui a 8000 também aqui, Everywhere. Beleza? Então, todo mundo consegue acessar aqui via HTTP, HTTPS e também na porta 8000. Vou dar um review and launch. Ok, vou dar um launch aqui. Aqui é uma parte importante que ele gera chaves para você. No caso, ele gera a sua chave PAN, que serve para toda vez que você tentar acessar a sua instância S2, você tem que acessar via SSH com essa chave. Eu já tenho uma chave que já tinha gerado aqui para mim. Então você pode criar uma nova, certo? Ou não criar. Eu, no caso, eu vou escolher uma parte de chaves que eu já tenho utilizando aqui, que é essa GNDev aqui. Então tem que concordar aqui, Launch Instances. Aí beleza, ele vai começar aqui, ó. Eu posso visualizar ela. Eu tinha terminado uma aqui, que era a que estava rodando antes, e essa aqui está pendente, ou seja, ele está gerando a minha instância com Linux Ubuntu 20 lá para mim. A minha chave está aqui, ó. Está em outra pasta aqui do meu computador. Se eu dar um LL aqui, vocês vão ver essa minha chave aqui, a GNDev AWS S2. Lá no Combo Box, quando eu criei aqui, era só GNDev. Só que quando eu salvei no meu computador, eu renomeei ela para GNDev AWS S2. Então, basicamente, naquela etapa, você vai baixar esse arquivo .pem. Você tem que salvar no lugar aí, você não pode perder ela, que senão, provavelmente, se você perder, você vai ter que apagar a sua instância S2 para criar uma nova, para gerar uma nova chave. Beleza? Porém, o ideal é quando você vai criando instâncias, você reutilizar a mesma chave, porque toda vez que você precisar acessá-los, você vai utilizar a mesma chave, você consegue automatizar o comando para acessar. E beleza, eu estou com a minha chave, ele já está rodando aqui em instância. Se eu acessar ela aqui, ó, pegar esse IP aqui, eu consigo fazer um SSH para ela. Então, SSH e aí aqui eu passo a minha chave, ó. E aí aqui eu passo o nome do usuário que está criado lá na minha instância, que no caso o padrão é Ubuntu, o IP que eu copiei. Então só de eu fazer isso, SSH, passando a minha chave, passando o usuário lá do meu Ubuntu, da instância que eu criei, o IP público, dá Enter, ele vai adicionar aqui e pronto, yes, pronto, já estou na minha máquina. Essa aqui já é a máquina rodando, galera, já é a máquina, beleza? Olha as coisas que eu vou fazer aqui que é interessante. Provavelmente ele já tem um Git instalado. Próximo passo que eu vou fazer aqui é instalar o Node. Por que não tem Node? Vou dar um curl aqui apontando para o Node Source com o setup 15 do Node, ou seja, vou instalar já a versão 15 e você consegue acessar o GitHub do Node Source. Lá ele te mostra cada versão do Node, como é que você instala aqui no Ubuntu. Então vou fazer um curl para essa URL aqui. Como eu disse, eu vou explicando bem rapidamente essas coisas, porque você pode nunca precisar passar por isso. Isso aqui é só para fazer o meu setup para demonstrar o webhook funcionando. Porém aqui, numa instância EC2, vai dar um problema por causa de como o Linux, aí eu não sei a parte de qual versão, a parte de resolução de DNS dela, dá um conflito aí com a parte da Amazon, com a parte da AWS. Eu vou precisar rodar um comando aqui só para eu conseguir fazer esse meu curl aqui, fazer alguns comandos para fora. Então, se você por acaso está seguindo esse espaço aqui, tentar fazer um curl, não funcionar, tentar fazer um git pull, não funcionar, tentar fazer qualquer acesso fora da rede ali e não funcionar, você pode executar esse comando aqui. Eu vou precisar executar ele para funcionar. Essa aqui não é a melhor solução de todas, existe uma solução em definitivo para esse tipo de caso, mas isso aqui já vai fazer com que o meu comando funcione. Então, ó, curl, novamente curl, agora sim. Agora que ele fez esse curl, eu vou instalar o Node. Node V, já a lista aqui para minha versão do Node. Uma coisa que eu esqueci, toda vez que você acessa uma máquina nova, Ubuntu aí, o ideal é você vir aqui, dar um sudo apt-get update, para ele fazer o update aí do Linux em si. Atualizar algumas coisas se precisar. Beleza, já tenho o Node, eu tenho o Git. Agora, uma coisa importante é eu fazer o clone do projeto lá do que está lá no meu GitLab,
que está lá no meu GitHub. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu vou fazer é gerar uma chave SSH T do tipo RSA, ok? Vou deixar aqui padrão. Beleza, gerei essa chave. Vou pegá-la aqui, .ssh id pub.rsa.pub. Vou copiá-la aqui, ó. Vou no meu GitHub, em Settings, SSH, e vou adicionar uma nova chave aqui, SSH. IGN API Pix. Vou adicioná-la aqui. Confirmar passwords. Agora sim, eu posso vir aqui no repositório do programador a bordo, clone, code. Vou copiar aqui a parte do clone, a minha SSH. E aqui dentro da minha máquina eu posso dar um git clone, que ele vai clonar para mim o projeto. Olha só, ls, o projeto já está aqui, ó, cd api pix. Já está aqui. Legal, né? Então, eu já estou aqui dentro da pasta, já estou com o Node instalado. O que eu vou fazer agora? Vou dar um npm install para instalar todas as dependências. Beleza, dependências instaladas. O que falta agora? Falta configurar as variáveis de ambiente. Lembrando que aqui não vai ter um arquivo .env. Eu, de fato, preciso setar a variável de ambiente no sistema operacional. Eu vou fazer isso aqui via própria linha de comando. Aqui, ó, export, por exemplo, gn client id. Lembrando que aqui eu vou usar as credenciais de produção. Então, eu vou vir aqui no meu painel da Gerencianet, minhas aplicações, programador a bordo, produção. Vou pegar aqui meu client ID, vou botar aqui. Vou exportar client secret. Vou pegar aqui. Vou exportar. Vou exportar também meu node env para production. Vou exportar ign endpoint. Qual que é meu endpoint? Essa parte aqui toda, né? Essa parte aqui até o .com.br de produção. Tá vendo? É esse cara aqui. Então vou vir aqui, colei. E a última variável de ambiente que falta é o nome do meu certificado, que é prod 279.563.p12. Beleza? Então eu já tenho todas as minhas variáveis de ambiente. Eu posso até rodar um node aqui, ó, dar um process.env, que vocês vão ver, ó, elas aqui dentro. O gn client id, gn endpoint, node env, gn client secret e gn cert. Ok? Então minhas variáveis de ambiente estão lá. Agora, basicamente, acredito eu que é só rodar a aplicação, certo? Se eu vir aqui, node, source, server, vamos ver se falta alguma coisa. Ah, falta alguma coisa. Falta eu copiar a pasta de certificados para lá. Aqui na minha pasta do projeto, lá na minha instância S2, eu preciso antes criar essa pasta certs, beleza? Então agora ela está aqui disponível para mim, a minha pasta certs. E aqui no momento da cópia, na hora que eu executo o arquivo, a cópia é SCP e aí eu aponto lá para o caminho onde está minha chave PAN, que é a chave toda vez que eu faço um SSH ou uma cópia de arquivos para lá. É aqui eu aponto qual arquivo que eu quero copiar e aqui eu digo qual é o destino. No caso, eu estou copiando para essa máquina aqui, certo? Com esse IP, que lá está esse usuário. E lá dentro dessa máquina eu vou copiar para esse arquivo aqui, que está dentro da pasta API Pix Gerencianet /certs para o nome do arquivo que eu estou copiando. Então, dou Enter. Na hora que eu faço isso, ó, ele copiou, fez a cópia para lá. Então aqui quando eu dou um ls, ó, ls certs, o meu certificado está aqui para mim já disponível. Então mais uma vez, vou executar o node aqui no meu server. E deu um erro aqui, ó, mas eu já peguei onde está o erro. Provavelmente está na minha variável de ambiente. Ó. Eu acho que eu defini a barra aqui no final. Então vou ter que vir aqui, exportar de novo, export gn endpoint. E eu tenho que exportar ela sem passar a barra no final. Eu acho que ela foi de intruso. Eu vou vir aqui, ó. Vou apagar o token, o auth, e vou deixar só aqui até o br, ok? Então vou rodar novamente. Agora running. Parece que teve nenhum problema. Vou acessar agora essa máquina aqui via o navegador. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui é o IP dela. Copiar 2.8000. Se tudo der certo, ele já tem que gerar o QR Code. Olha só, já gerou o QR Code. É o QR Code de produção. Beleza? O que a gente vai fazer agora? O que eu vou fazer é, em vez de eu acessar pelo IP, eu quero acessar pelo meu endereço programador a bordo. Então vai ser gn.programadorabordo.com.br. Para isso, o que eu preciso fazer? Esse IP aqui da minha máquina, ele é um IP que sempre fica mudando. É um IP que sempre muda aí conforme eu reinicio a máquina e tal. Então não é um IP de segurança. Para isso, você precisa vir aqui, se você estiver seguindo esses passos, e criar um IP elástico, um Elastic IP.
eu já tenho um IP elástico criado aqui, é muito fácil criar. Ele já está aqui e a única coisa que eu vou fazer é acessar ele e apontar ele para a minha instância EC2. Então, nessa parte aqui, ó, eu escolho a minha instância, eu só tenho uma instância rodando e aí associo. Quando eu faço isso, agora toda vez que eu fizer um SSH para minha máquina, eu não acesso mais por aquele IP, agora eu acesso por esse meu IP elástico, porque toda vez que minha instância reiniciar, parar, voltar, esse vai ser o IP que eu vou estar acessando a minha instância, ok? Então vocês vão ver, provavelmente, aqui no meu terminal, eu vou ser expulso da minha conexão SSH porque eu troquei o IP dela. Até dei uma travada aqui no terminal, isso não é problema, já destrava e eu consigo voltar. E agora, para continuar as configurações, eu vou fazer o seguinte. Aqui na Amazon tem uma parte para você gerenciar as rotas, que é o Route 53. Eu vou acessar, ó, aqui no terminal já saiu da minha máquina. Mas eu vou continuar aqui, ó. Vou vir aqui em Hosted Zones e aqui está o meu domínio programador a bordo. Você pode criar aqui, se você tem um domínio que não está apontando para nenhum lugar nenhum, você dá um Create Hosted Zone. Eu vou acessar aqui que o meu já está criado, ok? E aí quando você cria, ele gera primeiro esses dois aqui. Como esse meu domínio está registrado no registro BR, quando eu crio um Hosted Zone, basta vir aqui, copiar esses endereços e lá no registro BR e fazer as configurações de DNS apontando para esses endereços aqui. O próximo passo é criar um record. Como eu quero criar aqui o subdomínio GN, então você dá um create records e aí você cria aqui com o record name gn.programadorabordo.com.br, que é o meu caso, e aí ele vai ser do tipo A e esse IP aqui é o IP é o meu elástico IP, ok? Então basicamente essa configuração de roteamento de DNS que você precisa fazer para seguir esses passos aqui. Show! Já está apontando aqui, porque eu já tinha criado para minha antiga instância EC2, para o meu IP elástico, esse IP nunca muda daquela instância. Eu vou restabelecer a conexão aqui novamente, ó. Só que agora, em vez desse IP aqui, vai ser meu IP elástico. Enter, yes. Pronto, estou de volta aqui na minha máquina. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou instalar aqui, de forma global, o PM2. O PM2 é um cara que vai rodar minha aplicação Node e se der algum erro nela, der alguma coisa assim, ele vai restartar automaticamente a nossa instância Node para a gente não vai precisar ficar rodando Node novamente. Vou rodar aqui novamente o comando do DNS, npm IG PM2. Uma coisa que faltou é o sudo. Como eu estou instalando de forma global, eu preciso do sudo. Então, agora o meu PM2 está aqui. Ok? Vou exportar minhas variáveis de ambiente novamente, porque como eu restartei a aplicação basicamente, teve a troca de IP ali, provavelmente perdeu essas variáveis de ambiente. E agora, ó, vou acessar a parte do projeto, em vez de eu dar node source server, eu vou dar um pm2 start lá no meu server. Observe que ele vai startar e ele vai liberar o terminal para mim. Mas a minha instância Node está listada aqui, está rodando. Não necessariamente porque parece que deu algum erro. Vou dar um pm2 aqui logs. Ó, porta 8000, ele recusou. Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos acessar aqui, ó, vou dar um refresh. Agora, esse aqui está com o meu IP antigo. Agora eu vou botar meu last IP. Copiar aqui. Trocar, colar, enter. Bom, foi, certo? Agora eu vou tentar acessar com gn.programadorabordo.com.br na porta 8000. Funcionou também, o domínio já está apontando para lá. Agora, a única coisa que eu vou fazer aqui para ir finalizando, certo, é adicionar um Nginx em cima. Um Nginx que vai receber as requisições de qualquer lugar e vai repassar para a nossa aplicação Node. É o Nginx também, que é o nosso web server, que vai validar a parte do certificado lá dos hooks. Então, galera, vamos lá. Para instalar o Nginx, é muito simples. Vou dar um sudo apt-get install Nginx, o Nginx, como você chama aí na sua terra. O Nginx é quem vai receber a requisição na porta 80, para não precisar ficar dando 2.8000, e também vai fazer o redirect para a porta 443 quando for HTTPS. O Nginx já está aqui, eu vou deslinkar a configuração padrão dele. Sites enabled, na verdade, sudo, show. Agora eu vou dar um sudo v, etc, nginx sites available gnapipix.conf. Ok? Vou colar aqui uma configuração padrão de Nginx, ou seja, ele vai ouvir aqui na porta 80, seja um IP normal ou IPv6,
Meu server name é o nome lá do meu domínio, que tem um subdomínio. Meus logs de acesso, meus logs de erro vai estar aqui nesse arquivo. E toda vez que eu acessar a location, ou seja, a raiz da aplicação, ele vai vir aqui e vai retornar para mim um status code 200. Deixa eu só identar aqui. E vai retornar para mim o status code 200 com o MIME-type text HTML. Vou salvar, vou adicionar essa configuração para valer, lá criar um link simbólico. Insights, sites available, gn para etc. Nginx, sites enable, gn appix.conf. Criei esse link simbólico, deixa eu até verificar. Tá aqui, ó, minha configuração. Vou verificar se está tudo certo aqui na configuração do meu Nginx. Tudo certo, ó. Perfeito. Vou restartar ele. Beleza. Agora eu vou tirar a porta 8000. O que ele deve imprimir para mim é aquele status code 200, que é aquele textinho que eu botei lá, acho que era API-Pix, certo? Vou dar aqui um Enter, ó, API-Pix. Isso aqui já é o já é o Nginx respondendo para mim. Não é mais a aplicação load, é o Nginx, beleza? Então agora o Nginx está funcionando. O que eu vou fazer agora é fazer o proxy reverso. Eu quero que quando bater aqui, ou seja, a porta 80, porque o HTTP roda na porta 80, só que a porta 80 tu não precisa da 2.80, já vai por padrão. Então ele está batendo no Nginx, eu quero tá o Nginx aqui, tá minha aplicação Node aqui, eu quero quando acessar na porta 80 que bater no Nginx, eu quero que ele faça o proxy reverso para minha aplicação Node. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, no Nginx, etc, Nginx, na configuração que a gente acabou de criar, lá em sites available, gn, aqui faltou o v, gn, e aí a única coisa que muda é que aqui em vez de dar, quando bater na location, eu vou apagar tudo isso aqui que eu fiz e eu vou botar o seguinte, proxy pass 127, que é o IP local, certo? Ponto 1, 2 ponto, minha aplicação está em qual porta? Está na porta 8000, então é isso aqui. Vou verificar as configurações. Ele deu um erro na hora que eu fui testar a configuração, mas é basicamente porque faltou aqui o HTTP 2.//. Ok? Então vamos verificar aqui novamente. Perfeito. Vou reiniciar Nginx, carregar as configurações. Show. Se tudo deu certo agora, na hora que eu der um refresh, ele tem que carregar um QR Code. Dá um refresh. Deixa eu dar um PM2 logs aqui. Faz o seguinte, vou dar um PM2 restart src/server. Dá um refresh novamente. Bom, foi, olha só, perfeito, fez o proxy pass para minha aplicação Node. Por mais que o Nginx esteja respondendo na porta 80, ele redirecionou o request para minha aplicação Node. Aqui no início deu erro de novo porque eu tive que rodar esse comando aqui novamente. Como isso aqui não é... Depende muito de como você vai fazer sua aplicação na parte do servidor. Eu não vou resolver isso aqui em definitivo, mas eu precisei rodar novamente esse comando aqui para liberar a parte do DNS interno lá da instância do Linux por causa da Amazon, e aí dá uns conflitos. Eu preciso botar esse IP aqui basicamente do Google para funcionar. Mas foi basicamente isso, eu não fiz mais nada, só rodei esse comando, dei um restart na aplicação Node, tinha dado reload nas configurações do Nginx. E agora sim, o Nginx está respondendo aqui na porta 80 e redirecionando o request para a minha aplicação Node. E agora eu vou configurar o HTTPS. Para o HTTPS, eu vou utilizar um cara chamado Certbot, que é um cara que automatiza muitos comandos que a gente precisa fazer, de gerar um certificado de requisição de certificado, para gerar as chaves privadas, várias coisas do tipo. E ele é uma mão na roda para a gente, ele já tem um setup pronto para trabalhar com o Nginx. Então, o primeiro passo aqui é instalar ele, sudo apt-get install certbot, e também a configuração do certbot para o Nginx, são duas coisas diferentes que eu preciso instalar. Aqui eu escrevi errado, certbot, pronto. Instalado tanto o certbot quanto o certbot para o Nginx, agora eu vou rodar o comandinho sudo certbot nginx. Sudo certbot nginx. Ele vai pedir meu e-mail, aceitar os termos, yes. Aí aqui ele vai dizer, porque ele vai ler as configurações suas de Nginx, então ele vai ver o domínio lá, o server name que a gente configurou, que é o gn.programadorbola.com.br. Vou dar o 1, se tivesse mais server names lá, ele ia listar aqui para mim, como só tem o gn, beleza. Aqui ele vai seguir os passos e já vai fazer tudo o que precisa pra gente de forma automatizada.
Aqui nessa parte, ó, ele pergunta, você quer que ele redirecione para o HTTPS? Se alguém acessar HTTP, você quer que ele já redirecione automaticamente para o HTTPS para mim? Eu quero que sim, então vou botar aqui o 2, que é o redirect. Se deu tudo certo, se está tudo perfeito, basta dar um refresh agora que ele vai redirecionar aqui, ó, para HTTPS. Vamos ver? Refresh. Olha só, cara, que coisa linda. HTTPS. Se eu botar de novo aqui HTTP e dar Enter, ele vai redirecionar para HTTPS. Mas o que ele fez afinal? Ele basicamente editou todo o nosso arquivo de configuração lá do Nginx que a gente fez lá em Sites Available. Ó, GN, faltou o V aqui. Se eu vir aqui, ó, imprimir, olha só. A configuração que a gente fez, ele praticamente mudou, né? Em que a gente tinha feito esse listen 80 tal, serve name. Agora não, agora ele está mandando embora. O que ele faz aqui? Ele verifica, se você acessar aqui, ele dá um redirect 301 para HTTPS. Então ele está fazendo esse HTTPS automaticamente para a gente. Beleza, o que a gente precisa fazer agora que a gente já tem um HTTPS? A gente precisa vir aqui, ó, na doc da GerenciaNet, na parte de webhook, ele mostra como é que a gente configura quando é Nginx. Então, ó, na parte de webhook, eu tenho que baixar essa chave aqui, esse certificado, ok? Pública para produção, ó, vou baixar. E aqui ele me mostra como é que eu configuro o Nginx. Então, eu vou abrir essa minha configuração, que eu abri agora, e vou adicionar as seguintes linhas, ó. Se vocês repararem, essas duas linhas aqui já tem, porque o certbot adicionou na nossa configuração do Nginx. Eu vou adicionar essas três aqui, mais a location do webhook. Beleza? Essa location aqui é a mesma location que está lá na sua aplicação Node, na aplicação Node que a gente fez aqui. Se você botou barra abobrinha, então é barra abobrinha e não barra webhook. Então aqui ele configura o certificado deles que a gente acabou de baixar, faz o nível de validação e aqui ele verifica. Ó, toda vez que ele acessar essa location do webhook, ele vai verificar se tá tudo certo lá com o certificado. Se for diferente de sucesso, ele vai dar o 403, que é o que eles exigem, que você exige o certificado e que você tem o certificado do seu lado. Então, eu faço essa verificação no próprio Nginx. Vou voltar aqui então, ó, na edição do meu arquivo de configuração, tá vendo? Essa linha aqui, SSL Certificate e SSL Certificate Key, são essas duas linhas aqui, que é as linhas do meu certificado do HTTPS. Eu vou fazer aqui no final dessa chave, da minha location, aqui embaixo, depois das configurações padrões que o certbot adicionou para mim. Eu vou adicionar o SSL. Faltou fazer a cópia do arquivo que eu baixei para minha máquina para o computador, para a máquina. Eu vou tentar baixar direto aqui pela instância. Veja eu baixando a minha máquina para minha máquina, dá um SCP para lá, eu vou tentar baixar direto da máquina aqui. Então, ó, SSL Client Certificate, ele vai estar lá em home /ubuntu API pixgn, né? /certs. Eu nem lembro qual é o nome da pasta que eu criei aqui no projeto. É o mesmo nome do repositório, né? Deixa eu ver qual é o nome do repositório. API pix gerencianet /certs o nome do certificado, chain pixprod.crt. Beleza? Aí depois as próximas linhas são SSL verify client optional e SSL verify def 3. Beleza, configurei aqui as partes dos certificados. E aqui em cima eu vou adicionar essa location. Antes do location barra, vou botar aqui location barra webhook. E vou colocar exatamente isso aqui. Vou até copiar, ó. Copiar, colar, ok? E aqui embaixo eu vou dar um proxy spaces novamente para HTTP 2.27.0.1 2.8000. Então, se na verificação aqui for diferente de sucesso, ele vai retornar 403, que é o status code, acho que de não autorizado. Na verdade é de forbidden, né? Proibido. Mas, se for sucesso, ele vai dar um proxy pass, ou seja, ele vai permitir bater no meu endpoint. Vou fechar isso aqui, vou verificar se minhas configurações do Nginx estão ok. Ele deu erro porque ele não encontrou o certificado, mas eu vou baixar ele agora, vou vir aqui em certs. E vou vir aqui, ó, certificado de produção, vou dar um wget. Aqui, ó. Pronto. Dei um wget para o caminho do certificado, ele já está aqui. Então, vou novamente sudo nginx t sucesso. E vou vir aqui sudo apt-get. Sudo systemctl restart nginx. Vou dar um restart logo. Deixa eu ver aqui
Vamos ver se o meu HTTPS continua funcionando. Beleza, continua funcionando. Só que agora eu consigo cadastrar um webhook. Para eu cadastrar meu webhook, eu vou cadastrar direto para o Insomnia. Porque agora eu preciso dizer para o GerenciaNet qual que é o meu endpoint que eu vou aceitar a requisição deles quando alguém fizer um pagamento Pix. Então eu vim aqui no Insomnia, vou criar um novo request. Webhook. Criar webhook. Ele vai ser um put. Ok. Protocol. //host /v2 /webhook, tá lá na doc da GerenciaNet, e aqui que entra a chave da pessoa ou da empresa que aceita o pagamento. A chave Pix que eu vou cadastrar é essa aqui, ok? Então, para cada chave Pix, se você está desenvolvendo uma aplicação que várias chaves Pix diferentes podem receber pagamentos, então você tem que cadastrar no webhook para cada chave Pix, beleza? Aqui em Alpha, deixa eu gerar aqui novamente o meu token, tem que botar aqui para produção. Dá um send, gerei o token de produção, copiei, vou vir aqui, essas coisas que tu consegue automatizar para gerar o token e tal, é que eu acabei não fazendo aqui, mas ó, aqui no request para cadastrar um webhook, vou botar aqui do token do tipo bear, vou colar o token. Aqui no body eu preciso passar um JSON, certo? E aí vai ser webhook URL. Tá lá na doc isso, qual é o corpo da mensagem que você precisa passar. O meu webhook que eu quero cadastrar é https://gn.programadorabordo.com.br/webhook. Agora eu vou mandar enviar. Se meu endpoint estiver da forma que eles aceitam, ou seja, exigindo certificado, tendo o certificado do meu lado, a chave pública deles, ele vai permitir cadastrar. Então, vou dar um send. Ó, funcionou perfeito. Se tivesse algum problema, se eu não tivesse exigindo o certificado, se eu não tivesse com a chave do meu lado, ele ia dar um erro aqui para cadastrar o webhook. Então, eu já tenho um hook cadastrado, um webhook. Contando que se eu vim aqui, ó, criar um request, listar webhooks, num get, deixa eu copiar até isso aqui, ó. Copiar o token também, aqui do tipo bear. Send, ó, eu preciso passar uma query aqui, preciso passar aqui o início e o fim, ó, de quando essa webhook foi criado. Então vou botar aqui a data, vai ser até 2021, 02 do dia 22, tá bom? Dei um send, ó, apareceu aqui para mim, o webhook que eu cadastrei, ó, gn.programadorabordo.com.br/webhook. Você sabe o que isso significa? Significa que eu já consigo fazer o pagamento desse QR Code aqui, dessa cobrança, e já receber a notificação no endpoint aqui que a gente criou, olha. Aqui, ó, tá vendo? Quando eu dei um console log hasBody, quando eu pagar aqui agora, ele vai bater nesse meu endpoint, porque o Nginx vai fazer o proxy pass para esse endpoint, depois de validar a chave pública, e vai imprimir esse meu console aqui. Deixa eu dar um refresh aqui, gerar uma nova cobrança. E agora eu vou apagar esse QR Code, vou deixar, antes disso, vou vir aqui, ó, vou dar um PM2 logs, porque aqui ele fica mostrando o log da minha aplicação, ó, contando que ele até printou aqui ó, quando eu cadastrei o webhook. Agora eu vou pagar essa cobrança. Na verdade eu não vou pagar não, faltou fazer uma coisa importante. Eu estou gerando cobranças com valor de R$100. Eu não vou pagar um Pix de R$100, vou alterar aqui para 10 centavos. Então, ó, aqui na hora de gerar cobrança, vou botar aqui 0.10. Vou comitar esse código, git add src, git commit cobrança de 10 centavos. Git push origin main. Aqui vou sair do log rapidinho, vou dar um git pull origin main. Beleza, já copiei a cobrança de 10 centavos. E agora sim, PM2 logs. Agora sim eu posso pagar esse QR Code. Vou gerar um novo aqui e vou pagar. Vou ler o QR Code aqui agora. Na verdade acho que vou precisar dar um restart aqui, ó. PM2 restart src, só para garantir, que eu acho que ele gerou o outro, PM2 logs, e vamos pagar aqui esse Pix. Cobrança de 10 centavos, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas foi uma cobrança de 10 centavos. Vou pagar, vamos ver aqui, não sei se tem uma tela de confirmação ou se já vai. Tem que digitar aqui mais uma senha. Prosseguir. Foi, ó. Paguei, fiz o pagamento Pix na mesma hora, basicamente de forma instantânea.
ele já printou aqui para mim o log. Ó. Esse info pagador eu escrevi agora aqui no app na hora de fazer o pagamento. E teve o pagamento aqui de 10 centavos, já caiu na minha conta da Gerencianet, porque essa é a minha chave Pix. Esse pagamento. Então, eu estou pagando aqui com uma outra conta Pix que não é a minha, de outro celular, e a gente fechou aí o ciclo, certo? A gente subiu uma aplicação, gerou o certificado TPS, configurou o webhook. Lembrando que toda vez que a Gerencianet bate no endpoint que você cadastrou como hook, ele não bate no endpoint que você cadastrou exatamente, ele adiciona um /pix no final. Então, se a gente cadastrou gn.programadorabordo.com.br/webhook, na hora que ele faz o request, ele vai botar um /pix no final. Por isso que eu precisei fazer esse tratamento aqui do endpoint, ok? E ele imprimiu para mim aqui justamente o corpo da mensagem HTTP que a Gerencianet manda para mim, que são os dados do Pix. Observe que aqui tem um End-to-End ID, que é o ID único do Pix, beleza? Todo Pix gerado tem um End-to-End ID, é seu identificador único, ele é relacionado a um TXT ID, ou seja, uma cobrança, ou seja, eu posso ter vários Pix para o mesmo TXT ID, mas cada Pix vai ter o seu End-to-End ID. Ok? Então a gente fez aí a parte do hook. A parte de configuração do webhook em si é bem simples, porque basicamente você configura um endpoint aqui e aí você faz o que você precisa fazer com o hook deles quando chega o request, e você dá o tratamento que você precisa, é só imprimir, mas basicamente você só precisa criar esse endpoint do webhook que aceita o /pix e fazer a configuração para exigir o certificado, exigir a chave pública do request deles e também mostrar a chave pública do seu lado, da sua aplicação. É basicamente isso. Aqui acabou se estendendo porque eu fiz na unha o deploy de uma instância EC2, configurei ali a rota, gerei o certificado HTTPS, né, subi o Nginx para no final fazer a configuração de exigir a chave pública, exibir do meu lado e botar esse endpoint aqui. Isso faz parte do Pix ali, da parte da PPix da sua aplicação. Mas eu acabei mostrando um bônus aí, levantando uma instância EC2. Beleza? Galera, qualquer dúvida técnica, se você utiliza um servidor compartilhado, se você está tendo dificuldade de gerenciar, de fazer essa parte de webhooks ou de qualquer coisa relacionada a PPix da Gerencianet, tem o servidor do Discord deles, que o link vai estar na descrição, que vocês podem acessar e vocês mandam lá. Tem toda uma equipe lá de consultoria de suporte para te ajudar na implementação do que for necessário, além da própria doc deles que a gente ficou percorrendo aqui, olhando ela, vendo como é que funciona. Tem o servidor do Discord para vocês falar diretamente com eles, ok? É muito legal a PPix deles, é muito fácil integrar. Vocês viram aqui para fazer os requests em si. A parte mais chata foi eu subir numa instância EC2 aqui que nada tem a ver com a PPix de fato. Foi só para demonstrar a configuração de webhook na unha do zero, raiz, do jeito que eu gosto. Ok, galera? Então, muito conteúdo, muito legal mesmo. Explorem a PPix, crie sua conta de Gerencianet, acesse o servidor do Discord dele. E é isso. Se você tá até agora, se inscreva no canal, comente aí embaixo, deixe seu like no vídeo, compartilhe com quem quer integrar a PPix, porque essa forma de pagamentos é algo que realmente faltava, é algo muito bom. Você pode botar no seu projeto, no seu e-commerce, aceitar pagamentos desse tipo. E você tem uma API disponível aí para você utilizar, ok? Então, galera, muito obrigado. Quem ficou até agora, valeu!